Está no ar mais um Timecast, o podcast que vai te deixar mais atenado com o mundo digital para melhorar a sua gestão de marketing e vendas do seu negócio. Eu sou o Gabriel Henrique. Eu sou o Marcelo Oliveira. Eu sou o João Victor. E eu sou o Mataus Reis. E hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto muito importante, que é sobre lançamentos digitais, como trabalhar toda essa estrutura de lançamento de infoprodutos ou de negócios físicos também, associado com o tráfego pago. E para trazer um especialista nesse assunto, não podia ser nada mais, nada menos que uma pessoa que tem resultados reais no campo de batalha. Inclusive, semana passada, essa pessoa fez um lançamento que ela faturou mais de R$300 mil apenas com R$15 mil de investimento em tráfego pago. E quem sou eu, né, para apresentar essa pessoa que vai ajudar a gente a desmistificar essa ideologia que foi formada nos negócios, né, sobre lançamento, sobre essa coisa de ganhar dinheiro muito fácil, enfim, entre um monte de coisas que vários gurus falam e que acaba prejudicando e frustrando muitas pessoas que estão querendo lançar produtos ou que já estão no mercado. Então, gostaria de agradecer aqui por estar presente nessa bancada, juntamente aqui com o Mataus, que é o nosso gestor de tráfego, nosso gestor de lançamentos aqui da Time, junto com o Marcelo e comigo, que estamos aqui sempre coordenando vários lançamentos, né, e várias ações, para se apresentar e falar um pouquinho de sua história. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, muito prazer, tá? Eu sou o João Victor. Em primeiro lugar, eu sou amigo dos dois, né? Hoje são sócios, empresários de sucesso aqui dentro da Time Company, uma agência muito bem estruturada já, graças a Deus. E contar um pouquinho da minha história, né? A turma acho que não me conhece aí. Eu comecei no digital em 2017, inclusive eu estava cursando engenharia elétrica, que eu não finalizei. A gente vai entrar, obviamente, nesse tema aí para desmistificar também um pouquinho disso, né? O que eu consegui trazer da engenharia elétrica para dentro do marketing digital. Eu sei que pode ser um pouquinho desacreditado, mas tem um certo casamento de ideias do marketing com a engenharia também. E hoje vamos falar um pouquinho aí sobre lançamentos, né? Sobre infoprodutos, criação de infoprodutos. Certeza que a gente vai conseguir ajudar todo mundo aí. Pois bem, meu início foi lá em 2017, cursando engenharia elétrica. Encontrei um cara tão doido quanto eu. Falei, turma, o que nós vamos fazer? Giovanni, o nome dele, inclusive. Se ele assistir, um abraço, Giovanni. Ele chegou para mim e falou, cara, não tô aguentando mais ser sustentado pelos meus pais aqui, vamos fazer alguma coisa. Falei, cara, vamos abrir um negócio aí, né? E aí, falei, vamos embora, vamos abrir um negócio. Mas o que você sabe fazer? Ele perguntou para mim, eu falei, cara, eu sei vender. E eu sei, o que você sabe fazer? Perguntei para ele, também sei vender. Falei, beleza, a gente só não sabe o que a gente vai vender, né? Mas vamos aí, vamos ver o que a gente vai vender. Nesse meio tempo, em 2016 para 2017, o marketing estava em uma ascensão muito grande aqui no Brasil, né? Tava chegando com uma pegada muito firme e a gente falou, cara, achamos, vai ser o marketing digital que a gente vai vender, né? E foi aí exatamente que a gente teve uma das escolhas, né, mais assertivas aí dentro da minha carreira, que foi começar com os mentores corretos, né, com os profissionais corretos, com as empresas que ensinavam o marketing digital, não desassociado do que é o marketing, né? Porque antes do marketing digital, a gente tem que falar do que é o marketing, né? Os fundamentos do marketing, no que o marketing puramente se baseia, porque o marketing digital nada mais é do que um membro, né? Uma associação ali do marketing, mais um braço do marketing para gerar vendas. E aí surgiu o marketing digital. No início, a gente começou bem como a maioria das pessoas começam aí no digital, né? Que era um modelo bem convencional aí, que era urgência. Então, a gente fazia de tudo um pouquinho, né? A gente vendia, a gente entregava, a gente fazia LP, landing page, são sites, né? Os criativos, e no meio disso tudo tinha o tráfego pago, que é um dos temas que a gente vai abordar aqui hoje dentro do nosso podcast. Nessa trajetória, larguei a engenharia elétrica pelo marketing, então isso mostra um pouquinho da minha paixão e da minha convicção, da minha atuação hoje. Hoje atuo como estrategista e lançador digital dentro dos projetos que eu estou como gestor, e
vamos desmistificar um pouquinho disso daí, né? Do que são os lançamentos, como que vocês têm que abordar esse tema, né? Encarar esse tema que, se bem associado e se bem elaborado e feito de uma forma consistente, eu tenho certeza que pode ser um braço de faturamento excelente dentro da empresa de vocês, beleza? Vamos lá, que venham as perguntas. Já sei que o Gabriel aí preparou umas perguntas cabeludas. Você sabe que você vai me dar uma consultoria aqui, né? O intuito aqui sempre é a gente ter uma consultoria, mentoria. Trazer as pessoas certas, né? Pra gente aprender com elas. O bom disso tudo é que eles sabem que eu aprendi muitas das coisas que eu sei hoje com eles, né? Então, muitas das coisas que eu vou falar hoje aqui, a gente há 2, 3 anos atrás, né? A gente já teve o privilégio de trabalhar juntos aí em alguns projetos. Pude aprender tanto de Facebook Ads com o Gabriel, quanto de Google Ads, são 2 monstros aí. O Mataus também estava com a gente, né? No finalzinho chegou ali dentro de uns 2 projetos que a gente atuou juntos. Então tá tudo entre família aqui, né? Tá tudo no quintal. Aqui tá, eu tô me sentindo em casa, eu tô num playground, pra falar a verdade. Ai, gente. Então, assim, a ideia é a gente bater um papo mesmo, bem gostoso, né? Sobre lançamento, sobre tráfego, uma pegada mais nossa cara, que é de gestão, né? Porque trazer esse assunto, que é um assunto tão sério, de uma forma, se fosse uma brincadeira, eu acho que seria muito errado da nossa parte, porque quantos lançamentos, né, a gente já passou, que a pessoa não entendeu que era um negócio, quantas empresas tentou inserir essa estratégia e achava que era somente Abrir o carrinho, né? Abre o carrinho, tem um produto online, enfim, um monte de outras coisas. Então, aqui a gente tem algumas perguntas para a gente não se perder, né? E a ideia é que a gente vai fluindo. Mas para começar, né? Todo mundo quer saber sobre os 300 mil reais, tá? Eu também quero saber como também que tô foi. Ansioso para saber, hein? Mas antes, eu quero entender do seu ponto de vista, João, tá? E obviamente a gente vai complementar esse ponto de vista ali. Sobre de fato o que é lançamento e como que um empresário, um empreendedor que está aqui assistindo a gente, né, ou um gestor de lançamentos deveria tratar o lançamento em si. Como que você vê isso? Como que você também faz isso no seu dia a dia, com seus clientes, enfim? Perfeito, Gabriel. A gente já começou subindo muita régua aí, né? Que a gente já falou logo dos 300 mil, já deixou a bomba no meu colo aqui, mas vamos aos pouquinhos. A gente vai chegar lá nos 300 mil. Antes de chegar lá, a gente constrói o caminho. Show de bola, show de bola. Primeiro é a estruturação, depois o resultado. Exato. Mas bacana, cara. A gente começou com uma pergunta que eu sempre gosto de iniciar com os meus parceiros também, sabe? Por ser um assunto que está muito em alta no Brasil e no mundo como um todo, a gente vê muitas pessoas tratando o lançamento como se fosse uma ação única, específica. Eu vou pegar um produto, vou vender ele uma vez só, vou fazer 100 mil reais, que é o famoso 6 em 7, né? 6 dígitos em 7 dias. Para quem não conhece, esse é um termo bem presente aí no marketing digital. E aí eu pego esses 100 mil reais, troco meu carro, vou viajar, vou dar um carro para minha mãe, uma casa, e aí acabou o mundo porque eu fiquei rico, né? 100 mil reais hoje, como se 100 mil fosse uma coisa de outro mundo, né? É como se fosse um salário, né? Só um salário que eu recebi, vou botar no bolso e tchau. Exatamente. Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui, que eu gosto sempre de frisar com todos os meus parceiros, é que o lançamento ele deve ser tratado como um modelo de negócio. Você tem um negócio físico ou não, independente se for um negócio físico ou não, você tem que tratar o lançamento como um braço de vendas dentro da sua empresa. E ele é algo contínuo, que no primeiro lançamento é bem provável você não vai conseguir um bom resultado, mas vai vir o segundo, que você vai colher frutos do que você plantou no primeiro, e assim sucessivamente. Então, quando vier o faturamento dos primeiros lançamentos, você não tem que pensar com uma cabeça, fiquei rico, estou rico, vou mudar minha vida agora. Não. Você tem que estruturar a sua casa, porque
Nem tudo na vida são rosas, né? Faturei lá meus 100 mil. Tá, beleza, mas o que eu tive de custo? Exatamente. Hoje, sendo bem pé no chão, dos 100 mil que você fatura num lançamento, se você já for colocar na ponta da caneta, você já vai ter uns 35 a 45% de custo. Se você for um cara bem controlado, você vai perceber pelos números, né? Nem perceber, você vai constatar através dos números ali que você tem essa média aí de custo. Então, assim, não sobrou 100 mil para você. Dos 60 que sobrou, cara, você tem que olhar para frente. Beleza, agora quanto eu vou investir em tráfego para o próximo lançamento? Quanto eu vou pagar de imposto em cima desse dinheiro? Como eu vou estruturar a minha empresa, os profissionais que eu tenho que colocar dentro da minha agência ou dentro do meu modelo de negócio, né, que foi o termo que a gente utilizou, para eu poder me portar de uma forma profissional dentro do marketing digital. Né? Um pouquinho do que o Gabriel falou ali de desmistificar essa teoria que a gente tem hoje dentro do digital, é um pouco disso, porque querendo ou não, vários adolescentes, né, pegaram principalmente a pandemia ali para o famoso arrasta para cima, e isso trouxe para o digital uma pegada de que é algo fácil, que eu vou trabalhar pouco por dia e que eu vou ganhar, que eu vou trabalhar o mínimo possível e vou ganhar o máximo possível, né? E isso é completamente uma ilusão, né? Que não se enquadra dentro do digital e nem em nenhum projeto da sua vida, né? Seja em qualquer área que você esteja querendo êxito, querendo construir e conquistar algo grandioso, né? Então, acho que o primeiro ponto é isso, tratar o marketing digital e os lançamentos de infoprodutos como um negócio, um modelo de negócio. Eu gostaria de colocar um ponto aqui, gente, que sim, existe uma facilidade no marketing digital, que é a disposição de conhecimento. Você consegue achar o conhecimento para fazer qualquer coisa de graça no YouTube, lá no Google, pesquisando. A porta de entrada, né? É bem... Instagram, TikTok, enfim. Onde você consumir seu conteúdo, você consegue achar conteúdos relevantes. E óbvio, né? De uma forma desorganizada, que você vai organizando e tudo mais, você vai aprendendo. Então, aprender é fácil, né? Para algumas pessoas, outras não. Mas conseguir esse conhecimento, ele é fácil porque está aí de graça. Você não precisa pagar por ele. Verdade. Tecnicamente, aliás, você paga internet, você para o celular, paga o tempo que você está ali no lançamento é um tudo custo mais. operacional. Só que entra a outra ponta do lançamento que não é fácil, que é a parte executora, né, gente? Exatamente. Mão na massa. Mão na massa. Campo de batalha. E eu gostei muito um pouco na verdade, eu gostei muito da parte que se fala de tratar um lançamento como modelo de negócio, porque tem muitas pessoas que acham que fazer o lançamento ali, né, realizar o primeiro lançamento, fiz 100 mil, então vai fazer exatamente aquilo que você falou, ele não pensa, o Érico Rocha fala muito uma coisa que é montinho e montão. Perfeito. Então, se ele fez o primeiro lançamento e teve um faturamento de 100 mil, quanto que foi o lucro dele e quanto que será o próximo lançamento, para ele já guardar uma verba para fazer esse próximo lançamento? Tá? E só para finalizar aqui, eu queria também ouvir da parte do Matheus a visão, né, que você falou, ele tratou a parte de lançamento como modelo de negócio. Eu gostei pra caramba essa visão que você tem, porque muitas pessoas, inclusive quem está ouvindo a gente aí, não tem essa visão de modelo de negócio, que é a parte do lançamento. E gostaria de ouvir o Matheus agora, Matheus, sua visão de lançamento, né, e de como que você enxerga como um todo esse pessoal que trabalha com lançamento e que vem fazendo o lançamento aí. Bom, primeiramente, sim. Eu vou só pegar uma parte do que o João falou, que você falou também sobre o modelo de negócio. A gente tem que pensar o lançamento, mas não apenas no primeiro. Acho que o primeiro, como todo mundo sabe, né, e até a metodologia do Érico Rocha, que é o lançamento semente, onde você vai validar ali sua oferta, seu produto. Então você vai ter sua primeira sementinha, né? Exato. Você vai ter seus primeiros resultados. E a partir disso você começa fazer uma estratégia de lançamentos. Então, quando você fala de modelo de negócio, é bem isso, porque se a gente pegar o ano, quantos lançamentos a gente vai ter no ano e a partir desses lançamentos, quanto a gente vai ter aí uma margem de lucro, para pensar de uma forma mais estratégica para não ficar preso a apenas aquele valor. Imagina que você não tem um salário fixo, não é uma coisa mensal. Pode ser mensal, né? Pode ser um lançamento mensal.
Mas aí existem outras estratégias para que você lance periodicamente. Então, o correto é isso, pensar num período, digamos, a médio prazo, seria um ano, e estruturar o lançamento. Claro que você vai investir mais, menos, depende da estratégia do lançamento, mas para você ter uma previsibilidade. Previsibilidade. Tem que ser previsível esse negócio. Aham, Então tem que ser perfeito. previsível quanto você vai ganhar no ano e sua equipe e todos os impostos que existem. Mas com certeza é um modelo de negócio e hoje não é só o lançamento em si, né? A gente tem um lançamento, mas existe também as vendas no perpétuo, né? Que é uma parte de consolidar também o lançamento. Então a gente deixa um produto que ele não tem ali o seu pico de vendas, mas ele vende todo dia. Então, quando você alinha essas duas estratégias, você tem uma Hoje está A difícil, né? previsibilidade. Previsibilidade do negócio. Não, depois o editor dá uma cortada. Mas olha Não, que não vai ter legal. como cortar, não. Olha que É legal. íntegra. Olha que legal que o Matheus falou. Tá 100% alinhado com o que o João falou. É um modelo de negócio. Você tem que ter um planejamento para desenhar e trazer isso para sua realidade. Então, se no primeiro lançamento eu faturei 100 mil, tá, mas espera aí. Quantos lançamentos eu vou fazer até final do ano? Então, eu tenho que ter um planejamento de quantos lançamentos que eu vou fazer no ano, de quanto que eu vou investir cada ano. A partir disso, o seu modelo de negócio, que é exatamente o que você falou, ele começa a girar e começa a se tornar sustentável, que é o que Eu a gente acho que gosta de assim, falar. a gente está falando muito só de um cenário também, né? Mas o contrário também é muito verdadeiro, né? Porque a gente está falando, faturei 100 mil no meu primeiro lançamento. Sendo bem sincero, eu vi isso acontecendo pouquíssimas vezes, né? E se a gente trouxer para o outro lado da moeda, o que que acontece? No seu primeiro lançamento, provavelmente você vai sair no 0 a 0. E é o que o Érico, inclusive, defende, né? Que você saia no 0 a 0, mas que você venda, que você valide a sua oferta e que você constate de que aquela oferta tem tração, tem procurabilidade, tem alguém querendo comprar o que você está ofertando, né? Então, assim, quando você tem exatamente essa previsibilidade que o Matal citou aí pra gente, você não se frustra. Porque no primeiro lançamento, você vai investir 10 mil e pode ser que volte 8. Mas se você tem essa previsibilidade, fala, cara, não é uma tacada só. Agora, é como se fosse na sinuca, né? A gente já jogou muita sinuca juntos, nós três, né? Ele é nosso freguês sempre, tá? Vou falar. Mas é como se fosse aquele vezinho da sinuca que vai casquinhando a bola, né? Ele vai jogando ela pra boca, ele vai empurrando. Então, no primeiro lançamento, cara, dá uma tacada mirando aquele norte ali. Mas não taca tão forte pra ela não ir e voltar. Taca pra ela ficar lá perto do buraco. Entendeu? No meu segundo lançamento, cara, se você não acertar a caçapa, dá mais uma porradinha nela e direciona ela mais pra lá, né? Mas para isso, para a gente conseguir fazer isso, você tem que ter essa visão de médio e longo prazo, que foi exatamente o exemplo que o Matal citou, né? Então, assim, cara, no seu primeiro lançamento pode ser que você não fature, mas fica tranquilo, no próximo você já vai ter uma audiência maior, você já vai ter uma concepção, uma inteligência e dados muito mais apurados para você pegar um faturamento muito maior do que você pegou no primeiro. Então, assim, quando você tem essa visão, as coisas ficam mais profissionais, né? É um jeito muito mais profissional de encarar como um modelo de negócios, de fato. Eu queria trazer até um ponto aqui, né? Pegando de como que o empresário deveria tratar essa questão de lançamento. Primeiramente, existe vários negócios que a estratégia de vendas principal é lançamento, que é o acúmulo, né, de audiência, onde você tem uma demanda reprimida e você faz todo um trabalho de antecipação, escassez e abre um carrinho e vende. Beleza. Existem empresas e modelos de negócios que são baseados em estratégia de lançamento. Filmes, por exemplo, são baseados em estratégia de lançamento. Né? Vários infoprodutos são. E as empresas podem usar esse recurso, né, que é uma estratégia, para fazer lançamento, né, de produtos físicos também, né, mercado, enfim. Então, a primeira coisa que o empresário ou um gestor da área de lançamento tem que tratar, na minha opinião, na minha visão, tá, é que lançamento é uma estratégia. Agora, segundo momento,
meu modelo de negócio ou essa vertente, esse braço do meu negócio é aplicável estratégia de lançamento? Eu tenho uma esteira de produtos que eu posso trabalhar essa estratégia? Beleza. Então, se você tem um negócio que você precisa fazer lançamento, você tem que entender que você vai ter que investir no negócio e a cada demanda reprimida, a cada lançamento que você tiver resultado, você vai ter um pico de faturamento, mas que tem que ser diluído, né? Durante os meses para o seu negócio ter ali uma estabilidade, um fluxo Saúde financeiro. financeira, né? Exato. Porque senão Perfeito. a pessoa vai achar que vai vender ali no primeiro pico ali. Isso é normal acontecer, tá, gente? Mais do que a gente pensa. Vendeu, não fiz 100, paguei lá o imposto para o governo, que o governo é nosso sócio nesse momento, tudo mais. Beleza, agora deu lucro, paguei lá investimento só de tráfego, que é o que o pessoal acha que é só o custo que tem. Uhum. E beleza, coloquei no bolso, o restante sobrou e tudo mais. Agora vamos pro outro. Não, gente, guarda um dinheiro para o próximo lançamento. Coloque lá um prolabore, uma retirada para você mensal. Vai criando um negócio, né? Exato. E colocando produtos que têm lançamento como uma forma de mix, né? Vai criando mix de produto para você ter essas receitas previsíveis, porque se você faz um lançamento hoje de um produto que a cada 3 meses é o tempo que você demora para abrir o carrinho, ou a cada 2 anos, 3 anos, enfim, você pode criar outros produtos que você pode ir trabalhando essa captação, essa venda todo mês. Pode falar, Perfeito. Matheus? Não, complemento, não, é só isso, não, Complementa, complemento. complementa também. Só pegando vou- um gancho que o Gabriel falou, né? Ele falou de lançamentos de filme, de produtos, até produtos físicos, né? Mas voltando aqui um pouco pro produto digital, eu gostaria de ouvir de vocês assim, né, até para o pessoal de casa saber quais são os lançamentos, tá, digitais que a gente pode começar a pensar em fazer, tá? Uhum. E o que vocês já fizeram que realmente deu certo. E também como, né, depois ali na parte de fazer esses lançamentos, qual que seria uma estratégia saudável, né, para o nosso empreendedor, para o empresário que está nos ouvindo e fala, tá, esses moleques aí não sabem de nada e tá falando de lançamento digital. Não. A gente tem, né, o João aqui que é especialista, já fez muitos lançamentos, tem o Mataus que trabalha com lançamento também, faz alguns lançamentos aqui para a Time. E tem resultado, a gente tem resultado comprovado. Inclusive vai sair também depoimentos no YouTube depois. Perfeito. E a gente, Muito bom. né, a gente quer ouvir de vocês de lançamento, modelos e de como que seria viável aí já começar uma estratégia sólida para fazer os lançamentos. Boa, Marcelo. Vou puxar à frente aqui, Matheus, porque eu tive uma ideia de desmistificar um pouquinho para o empresário convencional Boa. por que o modelo de negócio de lançamentos é tão rentável, né? Porque muitas das vezes eles não entendem, eles falam, cara, eles não têm um produto, eles não têm estoque, eles não têm o custo de distribuição, eles não têm tantos funcionários, e é exatamente isso que faz com que o modelo de negócio de lançamentos pareça ser tão atrativo e faz com que ele seja muito atrativo, né? Porque quando você tem um produto físico, por exemplo, esse copo aqui, você tem uma série de custos quando você faz uma venda dele. E no digital, o que acontece? Você tira da sua equação uma incógnita muito importante, um custo muito importante, que é exatamente o custo de distribuição. Primeiro, você não tem estoque, o seu produto vai estar estocado ali dentro de uma das plataformas gigantes, né, que a gente tem hoje, que é a Hotmart, a Eduz, a Monetize, onde você vai hospedar o seu produto, que no caso é um copo, por exemplo, né, que a gente está exemplificando aqui. No caso do produto físico, você tem que estocar ele, então já é mais um custo que você tem dentro da sua equação ali, né, dos seus custos. Poxa, vendi esse copo, eu tenho que pagar o frete. Como é que eu vou fazer para esse copo sair daqui e ir lá para o Rio de Janeiro, ir lá para Amazonas, por exemplo, Manaus? Então, dentro dos lançamentos, por que se torna tão rentável? Essas incógnitas, elas são retiradas da equação, o que faz com que o meu lucro lá no final ele seja maior quando comparado com produtos físicos, né? Então, assim,
Para desmistificar um pouquinho disso daí, por que que o digital é tão atrativo e parece algo que a gente lucra tanto, né? Então, o primeiro ponto, acho que é legal, né, a gente citar isso para os empresários aí que são convencionais também, para enturmar, inserir eles um pouquinho ali dentro do digital. E respondendo sua pergunta agora, quais são os tipos de lançamentos que a gente tem hoje, né? A gente tem uns 17 mil, né, Matheus? Que hoje o que a turma mais gosta é colocar nome estranho em Todo lançamento. dia tem um funil novo, tem um É lançamento novo. lançamento possuído, lançamento não sei quem, sempre tem esses nomes meio doidos aí, mas os que são mais convencionais ali, se eu esquecer de algum, Matheus me complementa aqui. Mas basicamente, o lançamento semente, que é exatamente o primeiro tipo de lançamento que você vai fazer ali. O que é esse lançamento semente? O próprio nome já é autoexplicativo, né? Você vai lançar um embriãozinho ali, uma sementinha, para você justamente validar a sua oferta, ver se a sua oferta tem tração, tem procurabilidade no mercado. O seu investimento nesse lançamento é muito pequeno, é mais baixo, né? Reduzido, porque o seu objetivo não é faturar rios de dinheiro, é única e exclusivamente você validar essa oferta. Depois, você vem para o lançamento convencional, que é o lançamento interno, que é onde você vai investir mais verba, que é onde você vai ter os seus leads, né? Muito provavelmente você já vai ter a sua base de leads para você poder ofertar esse seu produto para essa base de leads. É um lançamento mais estruturado, você vai ter que muito provavelmente ter o auxílio de uma equipe para te ajudar com filmagem, porque são filmagens mais densas, né? Os lançamentos são mais dias de carrinho aberto, são mais vídeos, mais conteúdos, uma estrutura maior. E a gente tem alguns que complementam, né, esses modelos que são os mais convencionais aqui, que a turma geralmente começa, né? Que é o lançamento meteórico, que é um lançamento que começa, que tem um pico de vendas ainda maior do que esses dois lançamentos aqui. Ele acontece dentro do WhatsApp, então ele tem um pouco dessa dinamicidade, né? Cara, é repentino, é dentro do WhatsApp, então eu não tenho muitos pontos de conexão, né, com a minha audiência ali. A gente tem o lançamento passariano, que é o do Passari lá, né? É uma pessoa no Brasil quem criou esse lançamento, que o próprio nome já diz por si só, né? É bem mais brando, assim, é algo bem ligeiro. E tô esquecendo de algum, Matheus, dentre os mais convencionais aqui? Bom, antes de tocar no assunto, né, de vários tipos de lançamento, a gente primeiro precisa mostrar alguns, por que existem alguns termos, né? E a gente pensar, por exemplo, né, carrinho, o que é o carrinho, o que é o estágio do carrinho aberto, o que significa isso, né? Então, alguns termos que acontecem. Então, lançamento é uma técnica de vendas também, que ele vai, de certa forma, no final de toda a estrutura ali, né? Que você apresentar o seu produto, você vai fazer uma oferta. Então, primeiro hoje, o que a gente chama de infoproduto? É a gente ter uma ideia que resolva algum tipo de problema e a gente monetiza isso. Se hoje existe um profissional da saúde, dá um exemplo aqui clássico, né? Que é o professor da academia, é um personal trainer. E aí ele quer fazer um lançamento. O que seria isso? Hoje tudo é limitado a espaço. E no digital não existe espaço. E por isso você pode ter 10 pessoas ou 1.000 pessoas, 1.000 alunos. Isso e tudo de uma forma online, né? Então, tanto aí, antes saindo um pouco do lançamento, mas dentro do lançamento, aí o João falou que principalmente, né, produto físico precisa de espaço. E aí você vê algumas, por exemplo, Correios, Sedex, né? O Sedex não, mas a própria Amazon, né? Se pensar que ela paga, ela na verdade, ela é paga para as pessoas, para as empresas usufruírem do espaço. Então, hoje ter estoque é muito caro. Você vai alugar um galpão é muito caro. Então, é isso que deixa muitas vezes um produto físico caro, né? E aí, voltando para o lançamento, é o seguinte, a gente precisa, primeiro, o que é o carrinho? É o período que o seu produto vai estar disponível. Ou seja,
você faz com que sua audiência, as pessoas que querem comprar de você, que seu produto não esteja disponível o tempo todo. Então, o que acontece? Dentro dos lançamentos existe um período de carrinho, né? É algo escasso, né, mano? É o espaço ali. Então, se você tem 2, 3, 7 dias de carrinho aberto, um exemplo, né? É o tempo que seu produto é aquela janela que o seu cliente pode comprar. Depois disso, ele não compra mais. E isso vai gerar vai gerar nele, né, uma sensação de escassez, o medo de ficar de fora que a gente fala, né? E isso faz com que os seus próximos lançamentos tenham mais sucesso, porque as pessoas ficam com vontade de comprar. Imagina, se você tem um período limitado de tempo para comprar, isso gera uma certa ansiedade. E você fala, por que eu não vou comprar nesse momento? Então faz você tomar certas decisões, né? Então o termo carrinho é isso, é um período de tempo que seu produto está disponível ali. Perfeito. E lembrando, né, gente, que dentro na ótica do marketing, esse período do carrinho aberto, ele é um período da grande oportunidade. E durante essa grande oportunidade foi feito todo um trabalho, né, dentro da estratégia para você ter necessidade de comprar aqui naquele momento. Porque Exatamente. a oportunidade está passando aqui, não sei até quanto tempo vai ficar. Tem alguns lançamentos, igual a gente acompanhou recentemente, de Thiago Finch, né? Uhum. Que ficou com o carrinho aberto bastante tempo e que fez mais de 100 milhões aí durante esse período. Só que, da onde que ele tirou essa ideia, né? Só da referência. De uma outra expert que teve aí um recorde de carrinho mais tempo aberto. Então, assim, dentro da visão do marketing, a gente tenta criar uma janela de oportunidade na qual você tem necessidade ali dentro daquele período, né? E é normal o pico ser só no primeiro dia, segundo dia, porque é o pico de vendas e depois ele cai, dá uma estabilizada e fecha. Por isso, gente. Então, vindo aqui, ó, eu tô com uma dúvida aqui, gente, num ponto aqui que eu não posso deixar passar. Também tô querendo saber. Porque isso é o que esses dias eu ouvi, né, de um outro podcast aí. Eu ouvi o termo de que o que mais dói no bolso dos empresários, de qualquer um, o que mais dói é o bolso, né? Eu tô falando que dói mais no bolso. Ei, É uma Jesus. pesquisa da Harvard. Isso aqui Aham. é sério, tá? É muito importante. Uma pesquisa da Harvard fala que é o seguinte: a parte que mais dói em um ser humano é o bolso. É isso aí. Por isso que eu era Felipe. Então, só para concluir exatamente o que o Gabriel estava falando ali, você falou muito do conceito dos lançamentos, que eu gostei da sua visão 360 que você pega ali. O Matheus também falou uma coisa muito importante, que é a parte, né, de solucionar um problema, porque tem muita Perfeito. gente que vai querer fazer lançamento ou não nem sabe o que é lançamento digital e às vezes ela pensa em fazer um produto que não tem público para isso, ou até mesmo não pensa exatamente no que você falou, que é um modelo de negócio, tem uma ideia mirabolante e fala assim: "Ah, não, eu quero fazer um lançamento". Então, assim, para mim isso não existe, tá? E aí a pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte: quanto custa para fazer um lançamento? Desde um lançamento inicial ali, o empresário que está vendo a gente, né, o empreendedor que está nos ouvindo aqui, ele fala: "Ah, tá, eu quero fazer um lançamento com esse pessoal aqui que eu tô ouvindo". Quanto que ele vai ter de investimento, né, ali? Quanto que custa fazer o seu primeiro investimento no lançamento? Se o Gabriel até quiser concluir essa, Não, eu essa... já vou complementando aqui a sua pergunta, a nossa pergunta junto, né, que a gente anotou aqui, que a gente discutiu bastante sobre isso. Eu começo a falar para ter uma noção. Acabou de sair de um lançamento aí, faturou mais de Exatamente. 300 conto. A gente começou aqui falando que investiu 15 mil em tráfego, Aham. mas quanto na verdade saiu o lançamento? Uma média, não preciso falar o valor total, Perfeito, perfeito. mas a gente já começar a ter a noção e dentro dessa pergunta ali, quero que você me destaque. O cara começou do zero ou ele já tinha uma estrutura? E mesmo se Exato. ele tinha estrutura, qual foi o investimento inicial, se puder falar ou não, enfim. Perfeito. Vamos lá, a bomba já caiu no colo, hein, Marcelo? Caiu, Deixa eu até me só ajeitar aqui pedrada. para Essa é Mas show de pesada. bola. Vamos lá, turma.
O que eu gosto sempre de falar, quando a gente está falando de... Na verdade, serve para todo modelo de negócio, né? Mas dentro do digital, é que o primeiro passo que você tem que dar é você fazer uma análise dos seus recursos, do que você tem em mãos para poder fazer um lançamento, né? Já que a gente está falando de um modelo de negócio, então vamos puxar também esse termo, né? Eu acho que fica legal ali a gente colocar na mesa quais são as cartas que você tem para entrar nesse jogo. E quais são as 3 variáveis que são mais importantes aí da gente elencar como um recurso, né? O quanto de Ó, o tempo... pessoal que tá ouvindo em casa, anota essas 3 principais variáveis aí, porque vai vir pancada aí, hein? Vamos lá. Quais são essas 3 variáveis aqui que são muito importantes? Cara, em quanto tempo você quer chegar na sua meta? Quanto tempo você está disposto para que você consiga alcançar o faturamento que você quer com o lançamento? Então, esse é um dos recursos que você tem que analisar, né? Uma das variáveis que você tem que analisar. Segunda variável, o quanto de energia você consegue empregar nesse empreendimento, nesse negócio que você está querendo entrar, nesse modelo de negócio, muito importante também. E terceiro, é exatamente esse ponto que vocês citaram aí, que o Marcelo iniciou a pergunta dele, que é dinheiro. Cara, o quanto de dinheiro você tem para poder fazer um lançamento? Porque isso, eu não gosto de dar essa resposta, mas é algo muito subjetivo. É claro que a gente vai tentar encaixotar aqui diferentes cenários, né? De onde os... É o famoso depende. O famoso depende. Mas assim, então essas 3 variáveis. Cara, quanto tempo você quer chegar onde você quer chegar? Você está disposto a passar por isso? Quanto de energia você vai empregar nisso? Você tem do seu dia para poder empregar em um lançamento, em um modelo de negócio novo? E o quanto de dinheiro você tem? Essas três variáveis vai ditar tudo o que você vai fazer daí para frente. Então, se você tem muito tempo, você está disposto a ir com mais tempo, cara, então você não precisa gastar tanto dinheiro. Por quê? Porque você pode, por conta própria e pelos conteúdos que o Gabriel bem disse lá no início, né, que hoje a gente tem muito, e se você for um cara muito esforçado, cara, você vai conseguir. Você vai assistir um vídeo ali, você vai maratonar. Hoje no YouTube o que mais tem é conteúdo gratuito, né, sobre lançamento, sobre tráfego pago digital. E de forma gratuita, se você tiver muito tempo ali, se você estiver disposto a esperar muito tempo para dar certo, e se você também empregar a segunda variável, que é a energia, cara, você vai conseguir tocar um lançamento com R$0. Com R$0 que eu digo assim, com muito pouco recurso, porque a gente tem uma estrutura por trás também, né? Esse Tá R$0 começando a melhorar aí aí, já ficou assim. R$0 que Já ele foi tá difícil de querendo engolir, né? Já foi, mas R$0 que ele tá querendo dizer é de custo operacional, tá, gente? Isso, exatamente. Por quê? Porque por trás desse cenário a gente tem alguns custos baixos, mas que existem. Por exemplo, você não vai lançar um curso com uma câmera ruim, com a qualidade de áudio e visual ruim. Então, cara, você tem que ter um telefone bom. Um telefone bom hoje custa quanto? Vamos ser bem otimista aí, de 2 a 5 mil um telefone para você não passar. 3 mil, 4 mil, você compra um usadinho, legal. Perfeito. Então são assim, são métricas, são custos que estão meio que subjetivas, mas que você for, quando você vai colocar na ponta do papel, é um custo para você fazer um lançamento, porque hoje não é todo mundo que tem um telefone bom, principalmente empresário. Empresário geralmente tem um telefone ali que liga para os outros e tá bom, ele não quer nada mais que isso, né? Então assim, um celular, um microfone de lapela, que não é tão barato. Você tem o custo do seu domínio e da sua hospedagem, que é para você ter um site. As pessoas precisam entender sobre o que você está ofertando para ela, então é outro custo que você vai ter. Então, assim, colocando tudo no básico do básico ali, vamos supor que você está sem tempo e sem energia para poder colocar ali. Mas você tem um dinheiro. Mas você tem o dinheiro. Então, o que você vai fazer? Você vai ou contratar uma pessoa, que é o caminho mais trivial, porque você não tem tempo e você não tem energia para colocar ali. Você não está querendo esperar muito tempo para virar e você também não vai empregar energia. Então, você vai contratar uma pessoa. Cara, para você contratar hoje um estrategista e um gestor de tráfego, que é o mínimo que você precisa ali, e vou colocar um designer também, porque você precisa layoutar toda essa... Você precisa embalar essa sua ideia, né? Não é só você cuspir aquilo ali nas pessoas que você vai vender. Então, colocando aí um custo básico ali para você entrar e fazer um lançamento, eu vou colocar de
10 a 20 mil ali, sendo bem pé no chão. Isso, o primeiro lançamento que Isso, ele for fazer ali, aquele lançamento que você falou lá no início, o lançamento semente? Exato, exatamente. Porque o que que vai acontecer? Dentro dos seus custos, você vai ter os profissionais, porque você optou não empregar energia naquilo ali, né? Então você precisa de alguém que saiba daquilo ali, então você tem que pagar um profissional qualificado para isso. E você vai colocar também tráfego pago, porque você tem dinheiro. Lembrando que aqui a gente está em um cenário que você está construindo um negócio. Então, você não vai entrar com R$0, né? Hoje não existe você abrir um negócio que seja vender um cachorro-quente na porta de uma faculdade, por exemplo. Cara, você vai ter que investir 5 mil em um carrinho, mais a matéria-prima, né? O pão, a salsicha, o molho, enfim. Então, a gente está lidando aqui, mais uma vez, com um modelo de negócio. Então, você precisa contratar profissionais qualificados, você precisa começar de uma forma estruturada. Mas, lembrando, eu sempre gosto de analisar a partir dessas 3 variáveis que a gente lembrou. Você não tem dinheiro e você tem tempo e você tem energia para despender ali, você está disposto a esperar muito tempo e a empregar muita energia, cara, você pode lançar um infoproduto aí com, no máximo, R$1.000. Você vai conseguir. Legal. Se você tiver um celular bom, se você tiver um tempo, né, disponível. De novo, tô até um pouco redundante, peço desculpa aí para a turma que está em casa, mas, cara, você tem energia para poder empregar, você tem horas do seu dia para poder empregar naquilo ali, e você tá com paciência para esperar 3 meses, para poder esperar 6 meses para esse negócio virar, cara, toca sozinho que vai dar certo. Pode ir que... O R$1.000, gente, é Show. só um parâmetro para começar. Não quer dizer que você vai fazer 1.000, você vai vender 100 mil, Exato, 10 mil, não. exatamente. Gostei Tá. muito dessas 3 variáveis, até anotei aqui tempo, energia e dinheiro, né? E eu observei que você falou sobre tráfego pago. Eu queria fazer a pergunta para o Matheus, né? Nessa veia do lançamento. Uhum. Onde que entra, Matheus, essa parte de toda a questão do tráfego? Como que a pessoa pode começar a estruturar, já pensando em que ela vai ter esse investimento mínimo ali nesse primeiro lançamento semente? Como que funciona essa parte do tráfego pago nos primeiros lançamentos aí? O que que você também enxerga que é, digamos, necessário exatamente para quem está começando? Por quê? Tá? O que eu vejo muitas pessoas querem fazer lançamento, principalmente primeiro, ali, ou se até segundo lançamento, querendo colocar muita grana, achando que vai voltar muita grana. Então tem que ter toda essa estrutura, tem que estar disposto, né, a ter um planejamento certinho ali para dar certo no lançamento. O que na prática você daria de dica aí, Matheus, para o pessoal que está ouvindo? Vou angariar aqui nas palavras do João de novo, né? Então, tempo, energia e dinheiro. Show. Então, mas primeiramente a gente tem que pensar que a gente pode dividir aí o tráfego entre o tráfego pago e o orgânico. Então, assim, Boa. no lançamento, a gente precisa dos dois. Claro que a gente pode fazer um lançamento só orgânico, pode. Se você tem uma audiência, você tem pessoas, você consegue fazer um lançamento ali que você não vai investir no tráfego. Mas investir no tráfego é o quê? É você atrair mais pessoas. E claro, a gente quer sempre atrair mais pessoas. A gente quer sempre ter uma gama de público maior. Então, quando você fala do lançamento, o tráfego pago no lançamento, nada mais é do que trazer pessoas para ouvir o que você tem para dizer. Ouvir o que você tem para dizer é ótimo, mas qual que é a sua mensagem, né? Qual que é a sua mensagem? O que que Qual a é sua seu produto? oferta? Qual que é a sua oferta? O que que você está oferecendo ali no momento? Então, o tráfego pago ele entra justamente para trazer mais pessoas, que a gente gosta de falar para o funil, que é trazer pessoas, imagina que não são apenas as pessoas que te seguem. Então, qualquer pessoa que tem interesse no seu produto, ele vai estar no seu lançamento, ele vai entrar no seu funil e você vai conseguir passar sua mensagem para ele ao ponto de ele entender que você tem o que ele deseja, a oferta que você tem é atrativa para ele vender. Perfeito, perfeito. Então, em relação ao valor, a gente pensa o seguinte: eu gosto de pensar de 2 maneiras aí, mas a principal é quanto eu vou investir que esse dinheiro não vai me atrapalhar, eu não vou perder, eu não vou deixar de vender, eu não vou
acabar o meu negócio por ser um fracasso ali, um fracasso no sentido das minhas vendas não corresponderem, né, à expectativa ali do quanto eu quero gerar de lucro. Então, quando você pensa dessa forma, você pensa, se eu tenho R$ 1.000 e a partir disso você traça um plano, né, que a gente gosta de falar de quanto que eu vou pagar para aquela uma pessoa entrar no meu funil, que a gente chama de custo por lead, né? Então, imagina o seguinte, como no meu lançamento, meu produto, qual vai ser minha taxa de conversão? Então, se eu falo para 1.000 pessoas e uma pessoa compra, eu tenho uma taxa de conversão de 0,1%. 0,1%, né? Que é pior do que eu imaginei. Então vamos pôr aqui a taxa de 1% aí, né? Que 100 seria de 100 pessoas, uma compra, né? Pra ficar fácil a conta aí para todo mundo. Legal. Imagina o seguinte, então, quanto que eu tenho que atrair esse público? Então eu penso, a partir daí, como para atrair 100 pessoas eu vou vender um produto, esse um produto vai pagar o que eu estou investindo no tráfego? Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. Perfeito. Você tava falando aí, Matheus, a câmera deve até ter pegado ali, que eu dei até uma risadinha, porque eu sabia que isso ia acontecer. Ele falou uma frase ali que eu sei, inclusive, quem falou e em que parte do curso que falou, né? Que é exatamente essa questão da verba, que é o quanto investir, né? Foi muito bom você trazer essa linha de raciocínio também, que é muito assertivo. Eu queria só reforçar para a turma que está nos ouvindo aí, que é o seguinte, cara, o quanto você deve investir? Basicamente, cara, você tem que investir um valor que, se tudo der errado, no próximo mês sua empresa não vai quebrar. Exato. Seu menino não vai ter que sair da escola, a sua mulher não vai te encher o saco que você gastou aquela grana e era uma grana que ia para a família. Enfim, é uma grana que você vai colocar e que, se você não vender nada, no próximo mês sua vida vai continuar rodando normalmente. Sua empresa não vai quebrar, você não vai deixar de pagar funcionário, você não vai deixar de pagar aluguel, sua vida vai continuar rodando. Esse é o tanto que você tem que investir. Ah, João, mas é R$ 100. Beleza, então coloca R$ 100. E né? queira ter resultados dentro da expectativa de Coerentes, R$ 100. né? Condizentes com o quanto. Tá? Você não vai investir 100 e voltar 100 mil, né? Não vai Com investir certeza. R$ 100 Eu gosto até, assim, fechando um pouco essa linha assim, de pensamento de negócio e tudo mais, gosto até de dizer o seguinte, cara, você vai montar ali um negócio, ou então você vai trazer essa estratégia para o seu negócio. Cara, faz a gestão do projeto. Qual que é a gestão do projeto? Ó, o projeto que eu tenho é fazer um lançamento desse produto X, e eu tenho aqui um recurso de R$ 20.000 para fazer o lançamento todo. Beleza. Deixa eu olhar aqui qual é a melhor estratégia que adapta para esse produto. Eu tenho uma base de mailing, de contato ali, para mim poder trabalhar um semente e de forma híbrida. Tem uma rede social engajada, tem uma audiência, tem um sinal de demanda reprimida? Beleza. Agora, eu vou usar um pouco de lançamento interno, um pouco de tráfego para gerar uma captação ali para mim poder complementar, né? Essa minha base de clientes que vão estar interessados, que vão estar ali envolvidos. Boa, então, beleza. Agora eu preciso pegar esse lançamento, só que eu já tenho um produto que existe, então eu vou usar esse produto. Ah, não tem um produto, tem que formatar o produto. Quanto que vai custar a produção? A produção desse conteúdo, gravando tudo ali, vai dar R$ 15.000. Então, calma aí. Você já sabe que com R$ 15.000 você vai gastar para poder fazer o produto, e você tem mais 5 ali para você poder contratar também uma mão de obra, ou então investir no tráfego e outras ferramentas. Então é sempre você fazer o famoso levantamento de preço orçamentário, né? E ver, ó, tem tanto e vamos viabilizar essa estratégia, ou então vamos rodar. Então é sempre ter esse conceito básico mesmo de qualquer negócio, de qualquer estratégia que a gente vai aproveitar, porque tem muita gente que tem 1 milhão de e-mail, já tem todo o equipamento, é só investir o tempo para produzir,
o material e tenho uma verba disponível ali que não vai comprometer a minha saúde da empresa para poder começar a fazer essa ação, né? Legal. Nos Então- termos técnicos é todas essas palavras bonitas aí, mas pra gente que é mais da roça é medir a água e o fubá, né, Marcelo? Exatamente. Exato. Mas pegando um gancho do que o Gabriel falou em questão de preço ali, de investimento, de faturamento, a gente depara muito com pessoas, né, que estão começando ali, estão lançando, e às vezes o que eu mais vejo também é dúvida em relação a produtos. Então eu já vi pessoas falando assim, Marcelo, eu tenho que ter um produto, eu tenho que ter 2 produtos, qual que é o ticket médio desse produto? Porque é iniciante. Então, se essa pessoa está iniciando, provavelmente ela está aprendendo, ela está sabendo e está entendendo quanto que ela vai colocar o produto nela no mercado, quanto que vale, qual o tipo de produto, se vai ser aula gravada, se vai ser uma mentoria, se vai ser uma consultoria. E eu queria ouvir de vocês. Quem está começando, inicia ali com um produto básico e já faz o, digamos que a gente gosta muito de chamar de porta de entrada, que eu tenho um produto mais fácil, mais barato, mais, digamos, mais vendável para a galera que até já me conhece, que foi a parte que o Gabriel falou da demanda reprimida, né? A gente pode pegar ali pessoas que já têm interesse em consumir esse conteúdo, ou pode ali já começar vendendo um produto high ticket, já vender um produto de maior valor. Como que vocês enxergam isso na prática para ela começar fazendo lançamento nessa parte de produto, que é uma parte ali que tem muita gente que tem dúvidas ainda a respeito de quantos produtos ter, de quanto que ela vai colocar o ticket médio do produto dela, enfim, e porque isso também acarreta na parte do investimento que a gente acabou de falar. Claro, sem dúvida. Cara, eu tô gostando muito, que eu acho que a gente tá fechando muito os raciocínios, né? E você, com essa pergunta, fechou, assim, eu acho que as perguntas mais básicas ali, do que é um lançamento, quanto que a gente tem que investir, agora você entrou num ponto de como é que eu crio, cara, Exato. como é que é isso aí, como é que funciona? Basicamente, os meninos já levantaram um pouquinho disso daqui, mas basicamente é você pegar um problema do mercado, né? Peguei lá um problema do mercado, emagrecimento, e você criar uma oferta que solucione esse problema, né? Isso é óbvio, né? Qualquer um que sabe um pouquinho de marketing e vendas, ele já vai saber disso. Mas aí a gente vai trazendo para níveis um pouco mais sofisticados, né? Um pouco mais... um passo além disso daí. Beleza, já sei que tem esse problema, já sei que eu soluciono esse problema, mas como que eu vou saber se a minha oferta está condizente ou não com o mercado? E aí a gente já dá um salto aí no nível de sofisticação, né? E a gente entra exatamente no nível de sofisticação do mercado, né? Você tem que olhar para o mercado ali, em qual nível que ele está de sofisticação. Como é que eu faço isso na prática? Vamos pegar lá no início do marketing, vamos pegar o exemplo do emagrecimento aqui. Lá no passado, há 5, talvez até há 10 anos atrás, né? Quando começaram a vir os infoprodutos para o Brasil, se você lançasse uma oferta assim, emagreça 5 quilos de forma saudável, cara, você ia vender. Você ia vender seu produto, porque todo mundo queria emagrecer e isso era uma oferta agressiva, uma oferta atrativa. Então a gente está no primeiro nível de sofisticação do mercado. Com o passar do tempo, se eu chegasse para as pessoas e falasse, emagreça 5 quilos de forma natural, cara, você já ia cair no esquecimento da turma ali. Você não ia conseguir chamar a atenção da turma. Impactava Você não mais, ia né? impactar. Por quê? Porque o mercado já deu uma sofisticada. As ofertas já sofisticaram e foi para um segundo nível. A turma já começou a emagreça 5 quilos em 20 dias. Opa, já cerquei um pouco mais, já sofistiquei a minha oferta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai criar um infoproduto é saber qual que é o nível de sofisticação do seu nicho, da sua oferta. E aí a gente tem algumas formas da gente fazer isso hoje, né? Algumas ferramentas que jogam ao nosso favor para poder fazer isso. Uma delas é uma ferramenta muito pouco conhecida pela galera aí, eu acho que a turma vai ter dificuldade de procurar, mas é o YouTube. A turma Quase deve... ninguém sabe. Ninguém conhece essa Ninguém ferramenta. Ninguém conhece. Ela é escondida. Mas, João, e aí? Como é que eu faço, cara? Eu entro no YouTube, como é que eu vou saber o nível de sofisticação do mercado? Cara, se é um nutricionista e você quer falar sobre emagrecimento, entra lá no YouTube e coloca como emagrecer. O próprio YouTube, ele já vai te dar as sugestões ali. Ele já vai querer completar a sua frase do que você está
dos temas que são mais vistos, dos vídeos que são mais bem ranqueados, né? Os vídeos que aparecem lá em cima. Então, cara, entra no YouTube, digita isso e vê quais são os vídeos que estão mais bem ranqueados, quais são os primeiros vídeos. Cara, como é que esse cara que tem 1 milhão de views no vídeo dele tá falando sobre emagrecimento? Como é que ele abordou esse tema? Qual que é o título do vídeo dele? Quais que estão sendo as perguntas que as pessoas estão colocando abaixo do vídeo? Com certeza você já vai se inserir dentro do cenário atual que o seu nicho está. Então você já vai saber que se você chegar com uma oferta no seguinte nível, emagreça 5 quilos em 20 dias. Cara, você já vai saber que isso está ultrapassado. Hoje a turma já está em emagreça 15 quilos em 20 dias com um chá tailandês e com exercício não sei quem. E comendo pizza. E comendo pizza. Comendo tudo que você quiser. Sem deixar de comer tudo que você quiser e sem fazer exercício. Então, assim, se você entrar com uma oferta com um nível de sofisticação 1 e o mercado está no nível de sofisticação 10, cara, você não vai vender nada. Então, assim, isso é uma das formas que a gente tem de descobrir o nível de sofisticação. Outras formas, através de ferramentas. Cara, tem um site, com certeza vocês conhecem, que é o Ubersuggest. Ubersuggest.com. Cara, digita lá emagrecer. Ele vai te dar quais são as pesquisas que estão sendo feitas naquele mês e os números de pesquisas. Então você vai ver lá como que a turma pesquisa e qual que é o volume de pesquisa. Então isso já vai te dar um senso, na verdade não um senso, né? Uma convicção de como que as pessoas buscam sobre o seu nicho, o que que as pessoas estão pesquisando sobre o seu nicho. A gente está recortando muito para o emagrecimento, mas, cara, vamos colocar aqui advocacia. Vamos supor que você é um advogado e você está querendo ensinar alguma coisa sobre advocacia. Cara, como é que os advogados estão buscando sobre isso daqui que eu quero ensinar? Se você colocar lá nessa ferramenta, Ubersuggest, já vai te dar um insight, assim, uma base de dados para você se posicionar, né? Eu gosto muito desse termo, se posicionar. Eu aprendi com o Ricardo Nunes, que é o fundador da Ricardo Elétrica. Ele falou, cara, eu entrei no mercado, ele é de Divinópolis. Ele falou, cara, eu entrei num mercado de eletrodomésticos que na época eu tinha 15 concorrentes na mesma praça. Todo mundo com fila enorme para a turma ir lá e pagar os carnezinhos dos caras. E ele falando que ia vender eletrodoméstico. Como é que eu vou vender eletrodoméstico se os caras já têm 10 anos na minha frente e já tem boleto e eu tô numa bitacazinha aqui, numa portinha? Ele falou, cara, eu tive que descobrir aonde que me cabia. Aonde que cabia ele? Quando ele começou a falar de preço. Ele entendia que os caras tinham um super marketing, uma super equipe, uma super estrutura, mas ninguém falava de preço. E aí ele virou e falou, cara, eu falo de preço. A partir de hoje eu sou o cara do preço. E aí a turma vai lembrar muito bem das propagandas dele aí, que era uma bomba caindo. Você tava lá vendo um jornal, uma novela, caiu uma bomba, o preço, o cara vai matar, o cara não sei quem, 50% com qualquer oferta do Brasil. Mas esse é o espaço que ele encontrou para entrar em um mercado tão concorrido, que os caras já vendiam milhões. Então, qual foi a oferta que ele lançou na época? Cubro qualquer oferta do Brasil. Então, assim, é óbvio que isso distou um pouco do que eu estava falando, mas isso se enquadra dentro dos nichos do lançamento também. Cara, tem milhares de pessoas que falam sobre emagrecimento. Aonde que me cabe? O que os caras falam de emagrecimento que ninguém nunca falou ainda? Então, deixa eu ver aqui aonde que me cabe. Com certeza tem um espaço para você. E a pessoa traz isso para a realidade dela, para até mesmo para adequar o produto que ela vai colocar no mercado, né? Ou a forma que ela vai colocar, a forma que ela vai se posicionar. Exato, exatamente. Só uma última ferramentazinha, eu falei do Ubersuggest, né? Se a turma quiser anotar. E tem o Answer the Public também, que é muito bom. Depois a gente deixa nos comentários lá. Inclusive, até complementando aqui o que o João falou, o Twitter, se você entrar lá dentro, tem uma parte lá dentro do Twitter, tem uma ferramenta que pelas hashtags, pelas coisas que está sendo ali, os trends do Twitter de assunto, também você consegue ver como está o comportamento do consumidor, que é usado muito também por grandes marcas, igual, não sei se vocês conhecem a história da catuaba, mas antigamente a catuaba era aquela selvagem ali tradicional, e através de um estudo de uma trend que saiu, Catua saindo num carnaval, o pessoal de marketing lá e de produtos estava de olho, começou a perceber que no carnaval o pessoal estava misturando açaí com catuaba e tomando. Então eles viram a oportunidade de mercado ali
de criar um novo produto, né, que era o catuaba com açaí. Então, pelas informações que tem, as coisas que eu acompanhei, foi uma das ferramentas usadas para monitorar o comportamento do consumidor, né, que veio uma oportunidade, uma necessidade, enfim. Uhum. Mas aqui, mudando aqui de água para vinho, nosso papo, né, cara, agora tá na hora de se entregar o ouro. Eu quero agora entrar no seu lançamento. Equipe aí já tá podendo, mas como é que é a Quero turma tá entrar aí? no lançamento. Nos comentários aí. Tem muita gente querendo saber já aí dos 300. Boa. Cara, conta tudo, como que foi o lançamento, se puder falar qual que foi o nicho ali específico. Claro, vamos lá. Estrutura de custo, para o pessoal entender tantos custos direto, não indireto, e o ROI que você calculou, enfim, vamos... Perfeito, vamos desmistificar isso aí. São tantas coisas, né, cara, que a gente fica até perdido, cara, por onde que eu começo aqui? Mas acho que o primeiro ponto, cara, que eu queria deixar muito claro para a turma que está nos ouvindo aqui, e até para a gente também, vocês já estão calejados disso, né? Não estão querendo saber. Mas é para a gente tomar cuidado. Hoje a gente usou, né, essa analogia de investir 15 e voltou 300. Mas, cara, isso é muito relativo. Não acredita em falsas promessas assim, né? Eu sei que muita gente está fazendo isso, isso prostituiu muito o nosso mercado. E é muito difícil que isso aconteça, cara. Obviamente não foi com 15 mil somente que eu fiz 300, né? Tanto que no marketing digital, nos lançamentos, a gente tem 2 tipos de ROI, de calcular o retorno sobre o investimento, né? ROI é um termo aí do inglês, retorno, on the investment. Mas para o Brasil, basicamente, trazendo para o português, o quanto você investiu e o quanto que voltou. E, obviamente, a gente não investiu só 15 mil. Né? Quando a gente fala de 15 mil investidos, para o nosso mercado, a gente bem sabe que é 15 mil em tráfego pago. Famoso ROAS. Exatamente, é onde eu queria chegar. A gente tem 2 tipos de investimento sobre os anúncios, né? Sobre o tráfego pago. Exatamente. Dentro dos lançamentos, a gente tem o ROAS, que é o retorno em cima do que você investiu em tráfego pago, e a gente tem o ROI, que é o investimento, que é o retorno que você teve em cima de todos os custos que você teve, de todos os investimentos que você tirou do seu bolso. E aí, o que a turma faz? Para ser mais atrativo e ser mais clicado, né? Ser uma coisa mais... Clickbait. Um clickbait, né? A turma joga o ROAS, que é, cara, investir 15 mil e voltou 300, mas é o investimento em tráfego pago e não o investimento em gravação, em várias outras coisas, né? Em gravação, em tráfego pago, em equipe, em estrutura, enfim, tem uma série de outras variáveis que tem que entrar no seu cálculo do quanto você faturou ali naquele lançamento, né? Estruturação do produto. Então tem uma série de custos ali que a gente tem que levar em consideração. Mas, trazendo o recorte para esse lançamento, de onde veio, né, tanto o sucesso de um lançamento como esse? De fato foi isso, a gente investiu 15 mil em tráfego pago e a gente teve 300 e... Acho que eu até mostrei o print para vocês hoje, né? 346 mil, acho que foi algo nesse sentido. 350. Tá 350 mil. De onde se deve o sucesso desse lançamento? Basicamente, recortando novamente para as 3 variáveis que a gente falou. Os caras estavam há 6 meses só distribuindo conteúdo. Legal. Então a gente já sabe que o investimento ali em brand, né, informação da audiência entra. Então, perfeito. Você está 6 meses investindo mais ou menos R$1.000 ou R$2.000 em distribuir conteúdo e formar audiência, então ele não investiu só 15 mil. Se ele investiu 2 durante 6, ele investiu ali praticamente R$12 mil, né, nesses 6 meses, mais 15 mil. Já mudou o valor do investimento. Já mudou o cenário, Exatamente. Então, assim, eles estavam com um tempo muito grande e eles tinham uma energia muito grande para colocar no negócio. Então, o que eles fizeram? Eles eram super especialistas, o nicho milhas, programas de milhas, né? E eles eram super especialistas, eles já viajaram o mundo inteiro e já foram para diversos países, eles têm aptidão, convicção e credibilidade para ensinar o que eles queriam ensinar, e eles focaram em só distribuir esse conteúdo, sem se preocupar com monetização.
Então os caras faziam muitos vídeos, os caras faziam uma série de documentos ensinando a turma, né, a viajar de uma forma mais barata, como trocar esses pontos de cartão por milhas. E eles ficaram 6 meses fazendo isso. E sem distribuir com tráfego pago. Você até usou o exemplo de como como se eles estivessem investindo, né, Eles em estavam tráfego pago. investindo ou não? Foi tudo Não orgânico? estava, foi Tudo tudo orgânico. É? Só que eles tinham um alcance muito bom, porque eles eram muito bons no que eles estavam entregando, né? Uhum. Então eles passaram muito tempo fazendo isso e com muita Só energia. explica pra galera o que é distribuição de conteúdo, se você ou o Matheus quiser explicar aí. Claro, Distribuição claro. de conteúdo orgânico, Eu como ia que faz falar, isso? antes da distribuição do conteúdo, a gente fala que muitas vezes, né, um produtor de conteúdo, ele pergunta assim, tá, mas quando eu vou lançar? Aposto que nesse período de 6 meses que chovia de mensagem no direct dele, assim, você não tem um curso? Você não tem uma mentoria? Então, acho que isso responde a maioria, assim, todas Perfeito, as cara. dúvidas aí Muito de bom. quando eu vou lançar. Então, quando sua audiência pede. Quando Se tiver no só, momento, eles vão pedir, né, quando mano? tiver no momento, sua audiência vai pedir. Porque você fala assim, o cara é tão bom, ele passa tanta credibilidade, ele é tão bom no que faz, que eu quero aprender com ele. Então, aí é a hora de lançar o produto. Perfeito, cara, Show, muito bom. Perfeito. Eu pensei em explicar aqui um pouquinho dessa dinâmica também, né, desse processo de vendas. Acho que a gente vai entrar um pouquinho, mas é muito legal mesmo, porque hoje a dinâmica de um lançamento, pelo menos ao meu ver, é o seguinte: você entrega 90% do seu conteúdo de forma gratuita. Isso vai assustar um pouquinho a turma. É, Você entregar 90% do que você sabe de forma gratuita, você não tá querendo isso, né? Mas você entregou os 90% gratuito, por quê? Porque essa audiência, eles têm que perceber que você tem aptidão de tirar ele de um ponto A e levar ele até o ponto B. E hoje o que acontece? Está cada vez mais difícil de você fazer isso, porque o conteúdo gratuito está em massa na internet, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que distribuir 90% do que você sabe de forma gratuita. Cara, tá aqui tudo que eu sei, quase tudo que eu sei. E aí, nesse processo, quando você chega lá no final, a turma já vai estar pedindo. Mas aí você pode virar para mim e perguntar, cara, mas o que eu vou vender? Aí vem os 10%, que é você marketear o negócio, que é você vender tudo que você já ensinou para ele de forma organizada e com o seu acompanhamento. Aí que está o grande pulo do gato dos lançamentos. Você entregou tudo gratuito, mas de forma desorganizada. Então você está me dizendo que durante o processo que ele estava entregando, na verdade ele estava entregando o que ele estava produzindo para vender. Exatamente. Só que o que acontece? Cara, sendo bem sincero, 95% dos produtos hoje, se você for um cara que tem muita energia, que tem muita vontade, você consegue pegar todo esse conteúdo de forma gratuita. Só que o que acontece? Você passa um tempo, né, um período de tempo distribuindo esse conteúdo de forma gratuita, e aí chega lá no final do terceiro mês, você vira pro cara e fala assim, cara, sabe tudo isso que eu te ensinei? Você quer ter acesso a tudo isso de forma organizada, um passo a passo, tudo bonitinho, primeiro módulo. Se você está nesse estágio, você começa aqui nesse módulo. Se você não está, você começa nesse. Depois você vai para esse. E com o meu acompanhamento, o cara fala, caramba, esse cara sabe demais. Um ponto muito importante nisso Pode é falar. que além de você vender a transformação, você vende tempo para esse cara. Exatamente. Então, E a você- empresa que mais vale grana no mundo hoje vende tempo, que é a Amazon. Exatamente. Então, assim, essa dinâmica é muito legal de entender, porque às vezes eu já me deparei com muitos experts, né? Com muitos lançadores que o cara fala assim, cara, eu não vou entregar isso gratuito, não. Falei, mas, cara, se esse cara não entender que você tem aptidão, que você consegue tirar ele do seu ponto A, do ponto que ele tá hoje, e vai pro ponto B, esse cara não vai te acompanhar. Exatamente. Mas aqui, ele estava lá formatando o produto, né, entregando gratuitamente e tal, não estava investindo em tráfego, pelo que eu entendi aqui, tá? Mas ele estava distribuindo esse conteúdo. Ele tinha uma lista, ele tinha alguma ferramenta que disparava. E como que estava a produção desse conteúdo? Tinha alguém que estava filmando ele, não tinha? Ou ele estava fazendo de forma manual, já que ele tinha tempo e energia? Me conta esses Boa. bastidores. Esses caras, assim, eles são muito atípicos, porque eles nunca gravaram um vídeo, cara.
Pegando um gancho do Gabriel Ah, na pergunta, esse foi o primeiro lançamento deles? primeiro lançamento. Olha só, hein, gente. Primeiro Legal. lançamento. Só que o que que acontece? Os caras entregavam a um nível tão absurdo, eles entregavam o ouro. A gente tem uma série de relatos da audiência deles que falava assim, cara, viajei pra Tailândia pagando R$ 2.000. Tipo Tinha assim, várias provas sociais antes mesmo de já ter o produto exato. pronto, ele já tinha prova social orgânica. Exatamente. Eles entregavam tanto conteúdo que quando eles abriram o carrinho, eles falaram, cara, eles são até, inclusive, eles têm uma certa dificuldade de comunicação, não são vendedores e tudo mais, são um pouco travados. E na hora do lançamento eu falei, cara, não vai dar bom. E aí quando a gente abriu o carrinho, que veio aquele turbilhão de vendas, eu falei, caramba, cara, essa regra do entregar 90% e depois vender os 10% dá certo. Porque É os aquele caras... famoso dá para receber, né? Exato, exatamente. A gente podia entrar em vários termos aqui, inclusive da vida, né? Da roda da vida, do quanto você entrega, retorna, mas, enfim, no digital isso é muito sábio e é o caminho, é a tendência que eu acredito que os infoprodutos vão caminhar daqui para frente, né? Porque hoje, cara, é o que eu falei, se você for um cara empenhado e tiver com muito tempo e querendo empregar muita energia naquilo ali, cara, você não precisa de infoproduto, sendo bem sincero. O que você precisa é de organização, que é o tempo que você falou, e de um direcionamento do profissional, que é o que eu te falei. Falei, Marcelo, eu te ensinei tudo o que você precisa saber para chegar lá. Mas você não consegue organizar essas ideias de uma forma cronológica. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, e com o meu acompanhamento. A gente vai ter uma live mensal, uma live semanal, onde você vai falar para mim onde você está e eu vou te falar onde você está errando. Isso é o resumo do digital hoje, dos lançamentos digitais hoje para mim. E eles estavam fazendo isso praticamente, né? Exatamente. Eles cumpriram assim, eles gabaritaram isso que eu tô falando. Eles entregavam, e aí você perguntou um pouquinho, só te responder, né, sobre as listas que você falou e tudo mais. Cara, eles faziam espécie de um dossiê, cara, de como que eles fizeram para viajar o Brasil, o mundo, né, de forma gratuita e entregava isso. Eles captavam, para a turma que está em casa aí, tentando deixar mais palpável aí para vocês, mas o que que eles faziam? Eles basicamente faziam esses documentos que eles entregavam o ouro e em troca disso eles pediam um e-mail, um telefone, para quê? Para eles terem um ponto de contato com você. Exatamente quando a gente entrou no lançamento, o e-mail que se deixou lá para poder baixar esse material que continha o ouro, ele usou exatamente, nós usamos exatamente isso para poder comunicar para você que a gente tinha aberto o carrinho. Então, viajando aqui um pouquinho, vê se que eu descobri no último podcast. Se você não viu, eu fazendo o jabá, veja. A gente fala sobre PNL, aplicada a vendas, a marketing. Nossa, foi um conteúdo sensacional. E eu descobri lá que eu sou uma pessoa um pouco visual. Então, eu tô conversando com isso aí, eu já tô lá na frente, entendeu? Então, eu tô tentando me desacelerar aqui para buscar um pouco esse entendimento. Mas acontece. Então eles tinham, pelo que eu estou entendendo, eles tinham ali um serviço de e-mail marketing, tinha uma landing page de captura ali, ou eles pegavam de uma forma bem manual, porque pelo que eu entendi, enquanto eu estava distribuindo lá, olha, vai sair a lista tal, que era uma das principais ofertas para gerar a captura desse contato, gerar essa lista. Eles deviam colocar o link lá na bio, no Stories, mandando para algum lugar. Ou eles pediam para mandar no direct, ele mesmo enviava lá. Como que era feita essa parte? Cara, eu costumo falar o seguinte, que não é só notícia ruim que alastra, não. Coisa boa também alastra tanto quanto, né? Então, assim, no início eles me contaram que eles nem tinham essa fonte de captação. Eles só distribuíam, só falavam, cara, você quer? Beleza, então toma nos stories, toma no direct do A famosa Instagram. geração de valor. Né? Eles só estavam entregando de fato. Depois do terceiro mês que eles falaram, cara, tá tão bom isso daqui que eu tenho que arrumar um jeito de começar a profissionalizar isso daqui. Foi quando eles começaram a investir numa plataforma de captura de e-mails, que é o MailChimp, que eles utilizavam, né? Que nada mais é do que uma ferramenta que captura esse e-mail da pessoa e
reserve esse e-mail lá para mim, caso eu queira comunicar com ela de mais coisas, das coisas que estão por vir, né? E nesse momento você já estava começando acompanhamento com eles? Ou não? Já, eu peguei exatamente nessa transição que eles estavam profissionalizando, né? Que Uhum. eles viram que eles tinham uma demanda muito, que eles estavam tendo muita procura naquilo ali e que eles precisavam de um direcionamento para poder não errar, né, nessa estratégia, porque eles viram que eles tinham uma audiência, e aí trazendo o que o Matheus falou, com uma vontade muito grande de comprar aquilo ali, né? De consumir aquele conteúdo. Então, quando eles notaram isso, eles falaram, cara, preciso de um especialista aqui do meu lado para eu poder não fazer coisa errada nesse processo, né? Uhum. E aí, cara, foi assim, foi um dos lançamentos mais simples que eu já participei, assim, se tratando de estratégia. Eu não tinha muito o que fazer. Eu falei, cara, se eu mexer muito aqui, eu vou estar reinventando a roda, né? Mas mais uma vez, por que desse sucesso tão grande? Porque os caras focaram em entregar, em gerar valor, em mostrar para a audiência deles que eles sabiam do que eles estavam ensinando. Uhum. E hoje, o que a gente pega muito no digital? O cara que sabe pouquinho e quer vender muito. Aham. Uhum. Eu sei que você tá querendo guardar aí, ou então você não tá querendo soltar o ouro, né? Mas eu gostaria de saber assim, tem toda a questão do produto que é bom, tem a questão da entrega de relevância do pessoal. Mas o que que você acredita, né? Ali de fato, o que que você acredita que foi o divisor de águas? Sei lá, ele tinha a base ali que já tinha interação com a audiência, né? Da audiência dele. Teve a parte de captação ali, que é o padrão, né? Que você fez a parte de captação. O que que foi o divisor de águas para vender e dar esse resultado? O que que você acredita que você conseguiu colaborar ali para ter esse resultado de forma que ficou Perfeito, cara. sensacional? Isso foi muito bom. Eu tô te enrolando um pouquinho aqui pra eu ir pensando quando. Exatamente. Não, mas eu acho que assim, um ponto crucial foi uma pesquisa que a gente fez com a audiência deles. Porque dentro dos programas de milhagem existem uma gama, existe, né, uma gama infinita de produtos, de companhias, de cartões, de diversas formas que você consegue economizar em passagens internacionais, né, de primeira classe, de classe executiva. Então, assim, o que a gente fez foi, beleza, turma, a gente já sabe que vocês gostam muito de todos os produtos, mas qual que é o preferido da turma aí? Qual que é o Qual que queridinho é que o a galera queridinho gosta? que Ele vocês já gostam? tinha produto formatado Não antes? tinha, não tinha nada. Então, a Foi exatamente pesquisa. nesse processo. E aí, o que a gente fez? A gente usou aquela base gigantesca de e-mails que a gente tinha e Fala disse, só pra cara, galera aí, dá esse ouro pra galera aí. O que que seria essa pesquisa? Seria uma coisa baseada em dados muito caros do mercado? Ou seria uma coisa que você vai ali, que é mais simples, é um Google Forms do Google, manda pra galera e a galera responde. Explica mais esse ouro aí que... ele já me perguntou, já respondendo já, né? Mas basicamente a gente entregou mais uma coisinha ali, agora eu não me lembro, foi há 3, 4 meses atrás, mas basicamente a gente entregou mais um conteúdinho para quem nos ajudasse. A gente só chegou e falou, cara, você quer ter acesso a tal coisa? Então responde isso daqui para mim. Você vai gastar 2 minutos do seu dia. E aí, mais uma vez, a resposta nos surpreendeu muito, porque acho que foi 86% da nossa audiência falou do mesmo produto. Eu falei, cara, É isso. É esse É aqui. eu isso. vou brigar contra a maré? Eu não sou doido, eu não vou dar braçada pra correnteza acima, né? Não E vai. aí eles falaram, cara, João, você tem certeza e tal, tudo mais, mas tem uma parte da audiência que não respondeu. Eu falei, turma, é aqui o caminho. Não tem como Contra eu dados não há brigar, argumento, né? não tem como eu Aqui tá o brigar. termômetro. Aí, pegando aqui indo mais para frente ali, vocês fizeram a pesquisa e tal de mercado para ver qual que era o produto, entender o que o consumidor, né, tinha de problema e assim gerar uma oportunidade de cobrir a necessidade deles. E aí nessa formatação desse produto, vocês gravaram live, vocês fizeram MVP, contrataram profissional para editar e tal, por causa, ou fizeram de forma artesanal? O que Boa, foi? boa. A gente teve até um certo probleminha no início, porque eles são, na verdade, né, muito aversos à tradicionalidade do mercado. Então, Uhum. falava em gatilho mental com os caras já ficavam doidos. Não quero ser vendedor de curso, me solta. É como se fosse um negócio nesse sentido, sabe? Aham. Falava com eles de gatilho de escassez, gatilho
pertencimento, os caras não gostavam disso, eles queriam ser autênticos. Então, acho que isso é, inclusive, uma palavra muito boa, né? Eles não eram tão bons de vendas, não eram tão comunicativos, mas eles sempre foram muito autênticos. Eu acho que a autenticidade vende muito também, né, Matheus? Só deixando esse insight um pouquinho avulso no raciocínio, Show. mas agora eu perdi, cara. Até perdi Eu a acho que pergunta. assim, você falou de autenticidade e é legal por isso, né? Porque você pensar no mercado, quantos não tem, né? Quantos não falam de milhas? E aí você pensa milhas de viagem, aí você pensa milhas para restaurante. Tem gente que vende milhas, né? E aí, vive de milhas. E aí, como você vai se diferenciar? E eu acho que isso não é só no mercado de milhas, isso é para qualquer mercado, sendo autêntico. Então, ali é sua comunicação, é o seu jeito, é o que você tem para oferecer. Então, isso que vai te diferenciar das outras pessoas, dos seus concorrentes. É ser autêntico. E aí, outro ponto que a gente vê bastante sobre gatilhos mentais e todo mundo tem aversão a isso, mas nada mais é do que a forma da gente comunicar. Isso é muito natural. Só que a gente não para ficar fragmentando. Essa parte aqui eu estou falando de escassez, essa parte aqui eu estou mostrando autoridade. Não, é muito fluido a comunicação. E a gente tem, acho que o que é mais que eu vejo a galera assim sabe, que chega a arrepiar e falar de persuasão. E persuasão não é uma coisa ruim. Pô, você está vendendo um produto que é bacana, você está vendendo um produto que vai transformar a vida de alguém, por que não persuadir, convencer aquela pessoa de que é bom? Então, acho que isso aí O tem. próprio namoro é uma prova disso, né, Matheus? O casamento, né? Você tem que persuadir aquela pessoa, né? E Senão todos os dias, né? Senão acaba você tem que se ali vender, né, cara? Se todo você não dia. chegar lá como algo imponente, algo que vai ser bom para a vida da pessoa, ela não vai te querer, Vai né? não. A todo Vai. momento a gente tá vendendo, a gente tá sendo persuasivo, né? Acho que assim, só mudar um pouquinho, mas voltando sempre para o mesmo assunto, na estruturação do produto, e aí, que legal que bateu nesse ponto, né? Descobriu ali o que a audiência queria, e muita gente chega com. Acho que já chega, muitos produtores já chegam assim: meu produto é esse. É isso aqui que o pessoal precisa. E mal sabe ele que não escutou a audiência, que não tem nada a ver, né? Então, o que acontece muito fracasso, e aí um adendo aqui, o profissional chegar, achar que tem a solução no mercado, só que ele não consultou ninguém, né? Ele não tem, ele não tem dados para falar que aquilo é o que a pessoa precisa. Então, e voltando de novo, né, sobre a estruturação do produto e linha, né, de que as pessoas aqui do digital falam de esteira de produtos, mas não é bem uma esteira, né? É você pensar como que eu vou vender mais para aquela pessoa. Então, quando você pensa em escala, você tem várias maneiras de escalar. Uma é sempre trazendo mais pessoas para te conhecer. Outra maneira de escalar é investindo mais. E outra maneira de escalar é vendendo várias vezes para a mesma pessoa. Então, quando você pega um produto desse que já é muito bom, né, e você faz ali a venda desse produto, tá, um acompanhamento de uma semana, mas aí você vende uma mentoria, pô, nada mais uma mentoria já. O que você está fazendo? Você está ganhando tempo, né? De certa forma, você está comprando o tempo daquela pessoa, do especialista, para te ajudar, né? Para chegar onde você quer e ir além. Então aí você tem o que a gente chama hoje de high ticket, né? Que é uns produtos mais caros, que é o acompanhamento individual. Então, quando você tem essa mentoria, você consegue vender ali, você consegue se pensar em pilar, você consegue subir mais um pilar ali. E aí você começa a estruturar sua esteira de produtos, né? Então, acho que aí tem várias maneiras de fazer isso e uma maneira de escalar e até mesmo faturar mais, que é o É que é o ouvir sua interessante, né? audiência, né, mano? É, É ouvir sua audiência, fazer pesquisa. E, porque muitos plays, né? Complementando, desculpa te cortar, Matheus. Mas muitos plays só começa a formatar produto, criar produto, fazendo pesquisas depois que já lançou um produto ali, às vezes da cabeça e tudo mais. Mas voltando aqui, pergunta, pra gente não perder o foco. Fala, cara.
Depois vocês foram lá fazer a formatação do produto, vocês contrataram alguém para editar os vídeos, fizeram o roteiro, ou vocês estão vendendo uma consultoria, mentoria, que até agora eu não sei qual é o produto que vocês estão vendendo. Sei que é algo de milha. Não me complica, não. Não, se puder falar, Não, óbvio, né? sim, Se sim. não Mas, puder. obviamente, assim, eles eram muito autênticos e muito criteriosos nesse aspecto, né? Então, assim, só em gravação de conteúdo já foi mais uma bagatela aí de investimento, né? É uma média? Mais ou menos. Pode falar Cara, de rasgado. 20 a 30 mil só em estúdio, assim. Porque era algo muito denso. Os caras não iam fazer menos do que eles estavam acostumados a entregar, né? Se de forma gratuita eles já entregavam ouro, né? Uhum. Então, assim, foram 2 meses de gravação, tudo roteirizado, tudo masterizado o máximo possível, né? Então, entrou uma agência grande, muito conhecida a nível nacional para poder gravá-los, né? A própria Hotmart, que é a plataforma que a gente utilizou, se dispôs a nos ajudar quando viu a grandiosidade do projeto, né? O alcance. Então, eles disponibilizaram um consultor só para nos ajudar, para ser o nosso gerente lá dentro da plataforma, para nos ajudar com integração. Então, assim, é uma série de custos que a gente tem que colocar no cálculo do ROI, né? Que é o Do que a gente ROI. falou, E e na não do ponta do ROAS. Eu papel já isso tô aí. entendendo aonde eu tô querendo chegar. Que só na continha que eu fiz aqui, vou arredondar para 30 contos, já foi 45. Sim. Além, aí teve essa questão da formatação, fizeram então um curso mesmo e Aham. tal. E o que mais que a gente descobre ali? De custos? Não, não de custo, do que foi sendo feito. Isso daí eu vou fechar a conta no final. É engraçado você falar isso, porque no relatório que eu fiz para eles, estava lá, né, o cálculo do ROAS e o do ROI. Aham. E aí no do ROI, o que que eu fiz? Eu coloquei lá, ROI, vamos lá, o quanto que a gente teve de custos, aí eu coloquei custos com o meu trabalho, né, com a minha gestão do A projeto. maior fatia do bolo aí. Quem me dera, quem me Só dera. ali levou 100 mil. Não, quem me dera. Suave. Mas eu coloquei lá custos do trabalho, da minha assessoria, né, da minha gestão do projeto, mais o custo com o tráfego pago, que eu tinha controle disso, sei o quanto custou essa variável, mais Os o outros custo do cenário, da gravação, como chama? Agora fugiu a palavra. produzir mesmo, Videomaker. Da gravação, produtora, né? do estúdio, né? Do Aham. estúdio ali, que eu tinha controle disso, mais 3 pontinhos. Por quê? Porque eles não me abriram o quanto de custo que eles têm operacionalmente. Lá eu sei que eles tinham no mínimo 7 pessoas. Ninguém trabalha de graça. Uhum. Então eles tinham um E salário. essas 7 pessoas estavam junto também com Estavam. Parece que é tudo muito tranquilo, né? Mas tem todo um staff ali por trás. O social media era deles, o designer era deles, o desenvolvedor de páginas era deles. Então, voltando um pouquinho lá no que a gente falou lá no início, quando a gente falou das 3 variáveis e do quanto você tinha de dinheiro para investir. Lembra lá dos 20 a Isso. 30 mil que a gente falou? Uhum. É mais um Então, custo. o que a gente tira de uma percepção, né? Os caras já tinham um negócio, ponto. E eles trouxeram mais um produto, mais uma vertente. Então, por mais que a gente falou aqui, não, a gente fez distribuição de conteúdo de forma massiva, entregou o ouro realmente, tudo mais. Tinha social media lá para ajudar. Depois a gente teve que contratar essa plataforma ali de captura de e-mail. Tem Teve essa que contratar o plataforma, João. teve que contratar o João. Teve que contratar o desenvolvedor para poder Sim. desenvolver as páginas, estrutura, servidor. Então a gente vê aí que teve um investimento inicial, né? Eu vou chutar aqui de uns 70, 80 mil. Pode ser que seja mais, por causa que dentro desses 6 meses eles teve que se pagar, teve entre outras coisas. Mas vamos colocar ali 70 mil ali, sendo um investimento inicial para colocar o projeto para rodar, né? Sem tirar os custos mensais. Uhum. Então a gente começa a ver aqui que por mais que seja o primeiro lançamento, e eu fico muito feliz de ver um resultado desse, de conhecer uma história dessa. No primeiro lançamento,
ali eles tiveram um investimento inicial, já tinham uma estrutura de custo, faturar 300 mil ali para mais, porque já vinha fazendo um trabalho. Então eles tiveram um pico de vendas agora, gente, que pagou o investimento que eles fizeram e ajudou a trabalhar o caixa. Então, a gente vê que teve um retorno bom sobre investimento em mídia. Isso significa que o trabalho que ele estava fazendo de forma orgânica na produção de conteúdo e tudo mais, nessa gestão da rede social, estava de uma forma muito excelente, vamos falar assim, dentro da excelência. E aí a gente vê que, tá, esse lançamento, então, quanto que eles colocou no bolso? Colocou os 300 e pouco lá, menos os impostos do governo, menos os custos. Que não são nada abaixo. Não. Deve já estar acima da casa de 17% ali. O governo leva em média. Menos os custos de investimento operacional. E com certeza, pelo jeito que você falou que eles são mais conservadores e tudo mais, eles devem ter guardado uma fatia desse dinheiro para poder fazer. Não, coloquei 15, ou eu vou exercitar a mesma quantidade de 15, ou eu vou dobrar esse valor para poder ter um lançamento maior, escalar. Mas até chegar a isso, a gente não sabe se vai lançar daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 6 meses, para poder ter um fluxo bacana, né, de venda, pico de vendas, né? Então, já fui lá na frente, eu voltei. Ó, Mas é isso, cara. O legal é deixar. Só que eu tenho um outro contraponto, né? Porque a gente pensa muito assim, em falar sobre a dificuldade, muitas vezes a dificuldade, a gente sabe que não é fácil, né? A dificuldade em escalar o projeto, né? Mas parar para pensar, agora eu vou ser um pouco indelicado e perguntar, qual que era o ticket deles, né? O ticket médio deles aí? Aí já complica um pouquinho, porque eles são muito conhecidos, assim, né? Mas eu vou falar uma média, tá? Uma Entre média. 500 a R$ 1.000. Perfeito. O Vamos lá, 500. Bom, você fazer 1 milhão, quantas vendas você precisa? Então, assim, se parar para pensar hoje, o que é o mercado hoje? Ele é infinito. Você parar para pensar, ele pode mudar a vida de uma forma muito, muito exponencial, não vou falar nem linear. Porque se parar para pensar, se você fizer 100 mil, 100 vendas a R$ 500, né? Sim, eu acho que A o gente ponto. pensa, a gente pensa assim, dá 500 mil, 1 milhão. Então, assim, são dígitos que são inimagináveis com um emprego convencional. Então, essa é a máxima do mercado de infoprodutos e de lançamento. Você não quis ser indelicado, mas o grande questionamento é quantos negócios físicos conseguem ter um faturamento desse extento com o investimento que eles tiveram, né? Querendo ou não, não é algo tão comum de acontecer, né? Se parar para pensar, como que chama? É que ele não é um rateio, mas quando você monta uma empresa, né, você tem uma previsão ali de 10 anos para você recuperar o investimento, se você for investir numa franquia. Você vai investir, tem uma franquia aí. Playback tá aí, né, galera? o Eu João- peguei a continha aqui, ó. Eu fiz um ticket médio ali de R$ 500, tá? Para faturar 1 milhão ali, teria que vender para 2.000 pessoas. Que são 2.000 pessoas no. A gente está falando de uma gama de 120 milhões de usuários de internet hoje no Brasil. Assim, se parar Só pra um pensar. ponto aqui ponto no que o João falou que eu achei muito importante, que foi a parte até que o pessoal aí deve ter anotado em casa, que é a parte da pesquisa e a parte da autenticidade, né? Que 2 pontos importantes ali. O primeiro, a pesquisa. Então, ou seja, ele vai ter dados que vai trazer resultado de fato para o lançamento dele. Então, primeiro ponto. Certo. Ser autêntico, porque também não necessariamente se você ter esses dados e você não ser autêntico, não significa que você vai ter tanto resultado assim. Minha pergunta é, qual foi o game change ali do João no lançamento? O que foi a virada de chave ali que você viu, tá? Além desses pontos que você falou do produto, da autenticidade do pessoal, mais de você como operador ali,
Nesse lançamento, qual que foi o game change pra você? Não, Marcelo, Cara. você leu minha mente agora nesse momento, assim, de forma profunda. Boa, boa. Eu ia até complementando que você Complementa Já porque já manda complementa, abraço. tô tentando já. entender. Cara, Problema na não, ele já lata, fechou o estúdio aqui, ele não sai sem falar. simples, objetivo, direto. Qual foi os 20 do 80-20? Exatamente. Qual foi os 20 do 80-20? Cara, eu acho que foi parar de brigar contra a maré. Porque a gente fica tentando enquadrar, né, as pessoas dentro de um padrão que você acha que vai dar mais resultado ou não. E eu ficava muito. Eles ficavam muito resistentes de se enquadrarem dentro desse modelo, sabe? E aí, com muito custo, eu tive esse insight. Os insights, quando a gente fala, parece que são fáceis, né, Matas? Que a gente surgiu assim, né, no início e tudo mais, E mas só complementando, te cortando, isso a gente teve dificuldade em outros lançamentos com outros clientes também, que a gente tentava implementar alguma coisa, né? Até mesmo de venda de produto em um expert e não dava certo. Porque a pessoa não tinha essa autenticidade de forma que a gente quer que ela tenha, mas não tinha. Então, assim, isso pois pode ser um é, cara. fracasso no projeto, né? Porque a gente tem uma linha tênue ali, né? Entre esse cara tem que falar isso, porque eu sei que ele vai vender mais se ele falar. E, Exatamente. pô, esse cara tem aptidão, tem o rapport, né? Que a gente tanto fala no marketing, Exatamente. para poder falar algo, esse termo, ou para poder puxar esse termo dentro de um pitch de vendas. Então, o que foi o game changer? Foi eu parar de querer remar contra a maré. Falei, cara, esses caras querem fazer isso. Pra vocês terem ideia, a primeira reunião nossa, eles falaram isso. Falou, eu não quero vender da forma convencional. O meu lançamento não vai ficar com um carrinho aberto 7 dias. Meu lançamento vai ser assim. Eu não quero 3 aulas. Tipo assim, eles foram completamente contrários Fora ao da que curva. manda o figurino dos lançamentos. E quantos dias Entendi. ficou aberto? Foram 4 dias Top. Que de carrinho isso. aberto. 4 dias. Então a gente tá falando aí, ó, de 6 em 6 e 4. 4. 6 em 4. 6 em 4. Na verdade, foi chocante, cara, porque quando a gente abriu o carrinho, saíram assim 300 vendas nos primeiros 10 minutos, cara. Aí, Foi algo ciclo surreal. de venda. Eu fiquei chocado, porque eu não tava com a Hotmart aberta, e aí um dos que estavam ministrando a live, ele falou, já estamos chegando aqui nos tantas vendas. Eu falei, que? Eu achei que ele tava blefando. Eu falei, não, ele tá blefando pra usar um gatilho ali de que a gente tá comprando muito, mas ele não ia fazer isso, né? Porque ele é o cara que não gosta de gatilho. Aí eu já fui correndo, abri, eu falei, caramba, Já que paulada. produto foi assim, marketing, Show de bola, tá? mercado Paulada. ali, paulada. Gente, estamos chegando no final, tá? Desse papo maravilhoso. Queria conversar muito sobre lançamento a noite toda aqui, né? Inclusive a gente tem alguns relatos de lançamentos que a gente já participou, Com como certeza. lançamentos de mais de 1 Eles milhão estão que a gente já fez eles estão aqui. escondendo ouro aí, mas já fizeram lançamento de 1 milhão investindo 8. 7 mil, 8 mil, né? Mas assim, foi a mistureba danada esse lançamento. Isso é oportunidade para contar em outro podcast, hein? Vamos Exato. fazer. Eu tô cheio de coisa que eu não falei aqui, que A gente eu espero um parte a gente 2, já hein? tem um tema, parte 2 do que falar também. Exatamente. A gente podia falar sobre experiências de lançamentos mais loucos que a gente já viveu. Mas eu queria trazer aqui para essa mesa, para todo mundo que está assistindo a gente, né? O que foi assim de maior aprendizado que a gente teve, né? Durante esse nosso papo, o que a gente tirou de reflexão, tá? Então, acho que a gente rodando aqui, né, da minha direita para a esquerda ali. Marcelo, Beleza, vamos lá. Eu gostei muito da parte que o João falou de entender a parte do público, tá? Isso eu acho que é uma coisa que o Matal citou muito bem ali, que é a parte de como que eu entendo a minha audiência. Cara, então perguntando, faz uma pesquisa, entende o seu público, que você realmente vai obter as respostas, né? Então, eu acho que o aprendizado que eu tive hoje é entender o comportamento do público, entender o público. Posso só fazer um adendo rapidinho no que Pode, o Marcelo tá pode, falando? deve. Certeza. Porque o que acontece? Da forma com que a gente contou, parece que é muito difícil fazer essa pesquisa. Porque o cara, quem tá nos ouvindo agora vai falar assim, tá, mas eu não tenho os
5.000 e-mails que os caras lá tinham. Como é que eu vou fazer essa pesquisa? E, cara, hoje as pessoas são muito carentes. As pessoas querem ser ouvidas. Elas querem se sentir importantes. E a gente tem diversas formas de fazer com que isso aconteça. Uma dessas formas, que todo mundo conhece, são as caixinhas de perguntas do Instagram. Cara, pergunta para sua audiência, mostra para ela que a opinião dela é relevante para você. Todo mundo hoje gosta de falar de problema. É aquela história, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Então, assim, as pessoas se sentem abraçadas, elas se sentem englobadas ali e acariciadas quando você mostra isso para elas. E Então, principalmente quando ela tem o mesmo problema que você e você passou ou tá passando pela mesma situação, tende a exatamente. criar esse rapport que a gente tenta É tanto um dos falar. gatilhos mais poderosos, ao meu ver. A pessoa se identificar com você. Né? A pessoa, pô, o Matheus é meu amigo porque ele tem esse mesmo problema que eu. A gente tende muito a se portar dessa forma, né? A nós dois nos unirmos para tacar a pedra no inimigo. Porque ele o inimigo dele também é meu meu inimigo, né? Inimigo em comum. Isso, exatamente. Então, assim, cara, caixinha de pergunta dos stories é excelente para fazer isso. Cara, criou uma certa legiãozinha ali de pessoas que te seguem, cria uma amizade com os 3 mais íntimos ali. Com certeza vai ter os caras que vão ficar te aperreando ali, te perguntando as coisas no direct, no próprio WhatsApp, se descobrirem seu número. Cara, vai tirando, porque o ouro tá com eles, não tá na sua mão nessa hora. O que eu mais já vi em lançamentos, nesses 7 anos dentro dos lançamentos, é o seguinte: a gente não apostar na nossa intuição nessa hora de criar um novo produto, né? Cara, quanto mais você puder tirar a sua intuição de lado e conseguir escutar a sua audiência, mais resultado você vai ter, cara. Porque às vezes você acha que vender um copo transparente é bom, porque é bonito, porque a gente vai ver o que tá dentro dele, e sua audiência quer um copo escuro, cara. Ele não quer que ninguém veja o que ele tá bebendo lá dentro. Foi uma Fechado. Então, ilustraçãozinha. baseado nisso tudo, o que que você conclui pra gente aí, então? O que Cara, esse podcast trouxe aí pra eu você falei de pra aprendizado? caramba, né? Mas essa é a intenção, pô. Mas, Exatamente. mas o pouco que vocês falaram aí, eu gostei muito de um ponto que o Gabriel levantou, e eu vi que ele estava me instigando muito a isso, que é de mostrar para a galera que está nos ouvindo aí, né, que está acompanhando o nosso podcast, que o digital ele não é mil maravilhas, cara. Eu acho que a gente começou a nossa apresentação falando sobre desmistificar, né, o que é o lançamento, e eu acho que a gente conseguiu bastante fazer isso no exemplo que a gente citou, né? Cara, não é investir em 15 que retornou 300, né? Então, a gente pegar por essa linha de raciocínio, porque sempre tem duas vertentes a serem analisadas, né? E são 2 lados diferentes, mas da mesma moeda, que é o que o Matheus falou. Cara, que tipo de negócio físico hoje que você investe o que o Gabriel falou que a gente investiu lá, né? De 50 a 80 e volta 350. São viés totalmente diferentes, né? Sim, mas que assim, foi legal esse paralelo que a gente fez, né? A gente não só foi para um lado de que, tipo, eu investi muito pouco e retornou muito, e nem foi pelo outro lado, de que, tipo assim, cara, é muito difícil, não faz, é impossível. Então a gente deixou de uma forma descontraída e de fácil compreensão para a nossa audiência, acredito eu, né? Se vocês puderem deixar um relato aí pra Matheus. gente. Eu também. sei que você tá querendo Eu lembrei falar. da palavra, né, amortizar, né? Na indústria a gente fala muito amortizar. Imagina, você vai comprar uma máquina ali, você vai amortizar ela em quanto tempo, né? Então, no digital não tem muito isso, né? Então, acho que isso que é o grande lance do digital. E você, Matheus? O que você aprendeu? Ó, aprendi muita coisa, tá? Assim, olhando o que com o João aqui, dá vontade de trancar ele aqui, vou deixar esse cara sair, não. Ó, mas assim, eu acredito que aí eu vou ser um pouco sonhador, tá? A gente tá falando sobre muito dos paradigmas, assim, do lançamento, desse mundo maravilhoso, e aí, lógico que tem os percalços, né? Mas eu vou deixar aqui um pouco para vocês, para sonhar mesmo, tá? Porque é o seguinte, dá para ganhar dinheiro fazendo o que gosta. E eu tenho certeza que os especialistas dele gostam do que fazem. Então eu vou deixar que o maior aprendizado é esse, dá para ganhar dinheiro fazendo o que gosta. E eu tenho certeza, lógico que vai ter muito trabalho, acho que não tem nada vem de graça, né? Mas
dá para ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Show. Acho que isso é o que resume hoje para mim. Cara, dos insights, a gente quer dar mais insights, né? E você, Gabriel? Nossa Agora a Senhora. gente quer saber, né, do Nossa Gabriel Senhora. também. Qual que foi o aprendizado E o Gabriel aí de Henrique, hoje? fala aí pra gente. Qual que foi o seu maior aprendizado aí nesse Então, podcast? gente, aprender a gente sempre aprende muito, né? Mas dentro daquilo tem o que mais toca a gente. Com certeza. E o que mais me tocou aqui foi a questão de que nesse lançamento realmente não teve só, né, da experiência desse lançamento que o João trouxe para a gente aprendeu aqui um pouco sobre o que é lançamento, um pouco mais de negócio, desmistificou, mas a parte ali de realmente aplicar o que o marketing nasceu para fazer, que é igual, vamos ouvir o nosso consumidor, vamos entender o comportamento, vamos identificar a oportunidade e em cima disso vamos criar necessidade para poder atender essa dor Exatamente. e tudo assim, ter um tempo de reação, sabe? Então, no tempo ali de 6 meses que estava ali rolando para preparar, na metade do terceiro mês ali, teve o tempo de reação de realmente ouvir o mercado e de formatar algo para o mercado. Então, eu acho que o meu maior aprendizado agora foi essa questão, ainda mais do que o marketing é, né? E como o tempo de reação é importante, tá, gente? Show de Então, bola. foi isso. Galera, a gente está encerrando aqui agora esse papo. João, eu gostaria que você contasse pro pessoal como que o pessoal pode te encontrar, pode te contratar, enfim. Como que o pessoal te acha? Foi um Deixa ponto seus que a gente, contatos. inclusive no almoço, né? Hoje a gente almoçou juntos, passei o dia aqui na agência junto com eles. A gente tava conversando, falou, cara, como é que nós vamos apresentar seu arroba? Você não posta nada, você é o cara que vende todo mundo no digital, mas você não se vende, que contraponto é esse, né? Que paradoxo que é esse aí. Mas eu sempre fui o cara dos bastidores, não sei se vocês lembram, no início o Gabriel falou, muito conhecido nos bastidores, né? Eu sempre fui o cara que não tive muito presente ali nas redes, mas tem um Instagram pessoal lá, que tem umas fotos minhas de corrida, que eu gosto de corrida de rua, mas podem me procurar lá, que com certeza eu vou atendê-los aí. A gente vai conversar, que seja para tirar dúvida, que seja um aprendizado ou algo que não ficou compreendido aí por vocês. Estou me colocando à disposição para vocês me chamarem lá. No arroba JOTAV, J por extenso, V _ Vieira, com 2 As no final. Muito difícil, né? Não, Vão Vai deixar- ficar, vai ficar na telinha pro pessoal. Vamos deixar lá se na tiver no telinha. Spotify, vai estar embaixo ali, a gente tenta colocar de alguma forma. Beleza. Então, no mais é isso, turma. Já vou deixar o meu agradecimento aqui também aos meus amigos, né? Primeiramente, Gabriel e Marcelo, por terem aberto essa porta aqui para mim. Estou muito feliz ao nível que vocês estão chegando como agência, na estrutura desse podcast. Tem toda uma equipe ali por trás, né? Para nos filmar aqui hoje, que está nos ajudando. Então, gostaria bastante de deixar meu agradecimento aqui o mais sincero possível para vocês. E também parabenizar vocês dois aí pela audácia, né, de me chamar aqui, que eu não sou palestrante, eu não sou um comunicador, nunca tinha feito um podcast Foi antes. difícil, viu? Porque na hora que eu falei, João, você tem que vir conversar com a gente. Não, é bom que você tava, que tava no lançamento, então ele me respondia a cada 2 dias. Aí foi até difícil. Aí ele, não, cara, eu sou falador, mas eu gosto de falar com você, não com a espera. tal. Não, bora lá. Então, eu que agradeço por você ter aceitado o convite, né? Sabe que sempre muito querido. Inclusive, vou falar aqui, ó, uma coisa que é muito importante para você que está aí do outro lado. Se lá tiver privado, pode pedir a solicitação que ele aceita, tá? Exatamente. Mataus já é de casa, né? Mas se procurar nas redes sociais da Time aí vai encontrar ele. Mas lá, qual que é seu arroba lá no Instagram? O dele é mais difícil que o meu, então, eu prometo. Eu vou te falar, sabe aquela coisa assim, como que é meu arroba mesmo? Porque muita gente procura, acha que você aceita a solicitação, ou então você solicita de alguém, né? Aham. Mas o meu é Mataus, MATHAUSBS. Se não for esse,
Não tem Eu só- outro. É pelo sobrenome, né? É Mataus BS. Mas É só Mataus digitar Mataus que vai aparecer. Não é- Ou procurar nas redes sociais da Time que vai encontrar um Mataus nosso lá. Vai estar Verdade. disponível. Exato. E você, Marcelo, como que o Pra pessoal me te acha? achar, só jogar lá no Marcelo da Time, vai me encontrar lá. É o único Marcelo da Time, então tá facinho. Mais E- conhecido também como o monstro do Google Ads. Que isso. E para me encontrar, pessoal, é o @ de sempre, @GabrielMKET. E também para poder acompanhar mais conteúdos como esse, né? É só você acessar o @timecompany.com.br. É esse mesmo, é o mesmo endereço do nosso site. No YouTube você também encontra, caso você queira ver, né? Tiver no Spotify, quiser ver a nossa, como posso dizer, a nossa lata bonita aqui, né? Só jogar Time Company, você vai encontrar. Lá dentro vai ter o Timecast, que é um quadro, né, dentro do canal da Time. E é isso, pessoal. Tá no fim. Show. Tô esquecendo de mais alguma coisa? Tô esquecendo. Eu sei que é muito Participa. chato essa parte, porque ninguém faz, por isso que a gente colocou assim no final. Mas a gente, para entender que esse projeto realmente está sendo uma coisa legal para você, né? Independente se você está no Spotify, no Google Cast lá, no YouTube, enfim. Cara, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte, deixe seu comentário, sua opinião, o que você aprendeu. Em todos que a gente está tendo comentários, a gente está respondendo. Engraçado que tem gente no direct chamando a gente, falando, ó, foi massa, tá ficando muito bom. Porque o intuito aqui é que cada episódio seja um melhor que o outro, seja em quesito de técnica, comunicação, enfim. E para poder ajudar a desmistificar mesmo, né? E trazer pontos de melhoria sobre a gestão de marketing, vendas e deixar você mais atenado ainda sobre o mundo, né, digital. Então é isso, galera. Estamos ficando por aqui e muito obrigado por ouvir mais um Timecast. Show.